Oi, gente, boa noite. Oi, boa noite a todos. Agradeço a presença de todos vocês hoje na nossa palestra. Eu me chamo Ludmila, faço parte do Cafarma e eu tenho certeza que essa palestra hoje vai agregar muito no conhecimento de vocês que desejam conhecer mais sobre o papel do farmacêutico na indústria. Eu quero lembrar a todos que as perguntas serão respondidas ao final da palestra. O formulário de dúvidas já está disponível na bio do Instagram, então vocês já podem tirar a dúvida de vocês lá na bio e já foi enviado para o e-mail de vocês também. Então, qualquer dúvida que vocês tenham sobre a palestra, que queira perguntar à Anne, pode escrever lá que a gente vai falar aqui. E se vocês quiserem também abrir o microfone, podem ficar à vontade para fazer a pergunta para a Anne. Bom, sobre o formulário de presença, ele será enviado no grupo do WhatsApp que vocês entraram quando se inscreveram. E também ele vai estar disponível na bio do Instagram do Cafarma, que é @cafarmunime. E nesse formulário a gente vai ter a obrigatoriedade da palavra-chave. Então, se atentem bastante à palavra-chave, que ela será dita no final da palestra. Bom, então, a nossa palestrante é a Anne Beatriz Costa, que ela é farmacêutica e bioquímica pelo FRN, pós-graduanda em pesquisa clínica na MUSC e criadora da página Farma Elwa, e ela tem experiência em indústria farmacêutica. Se você quiser complementar, pode ficar à vontade, viu, Anne? Esse momento é todo seu agora. Muito obrigada, Ludmila. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação enorme para mim compartilhar um pouquinho do que eu sei, um pouquinho da minha experiência, principalmente porque eu já passei pelo lugar que vocês estão agora, então eu entendo todas as dúvidas, todos os questionamentos, e sempre que eu tenho a oportunidade de falar com a turma, com alguma turma de farmácia, eu tento falar muito das coisas que, quando eu estava na faculdade, eu não sabia. A Ludmila já fez minha apresentação, já apresentou tudo, né, sobre mim, mas só para adicionar um pouquinho para vocês, eu me formei em 2017, na verdade, em 2018, no começo de 2018. E eu já me mudei, no final de 2018, eu já mudei para cá, para os Estados Unidos, por causa do meu marido. Ele é brasileiro também e ele trabalha aqui, mas ele trabalha em outra área, né, de tecnologia, não é na nossa área de farmácia. Então, imagina eu, recém-formada, né, curso de farmácia, vocês sabem, não é um curso fácil, é um curso sofrido, e depois que eu me formei, ainda trabalhei um tempo no Brasil, assim, uns 5 meses, só um tempinho, só porque eu já sabia que eu ia me mudar, mas só para eu ter ter alguma experiência, né, antes de me mudar. E quando eu mudei para cá, eu cheguei aqui e falei, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer, né? Tipo, num país diferente, totalmente desnorteada, né? Uma área diferente que eu planejava no Brasil, que no Brasil eu planejava, fiz todos os meus estágios, todos focados na parte de bioquímica, né? Meus maiores estágios foram em bioquímica. Inclusive, eu tinha recebido uma oferta do último hospital que eu tinha estagiado, do laboratório, para uma oferta de emprego, sendo que eu tive que recusar, porque eu já sabia que eu ia mudar, então falei, nossa, eu vou ter que recusar, embora fosse alguma coisa que eu queria, era uma coisa que eu queria muito, mas enfim, né, a vida muda nossos caminhos e a gente tem essa capacidade de se adaptar. Graças a Deus a gente tem, né? Então, quando eu mudei para cá, gente, de Natal, né? Natal, Rio Grande do Norte, nenhum polo industrial, nada de indústria, praticamente só tinha uma indústria da universidade, que era uma indústria pequena, que na época nem ficou um tempão parada, nem sei se já voltou a funcionar, mas enfim. Não tinha nenhuma
uma vontade, nenhum desejo de trabalhar, nenhuma intenção de trabalhar em indústria. Mas, quando eu mudei para cá, cheguei aqui para trabalhar com farmacêutico, como farmacêutico mesmo, né, de farmácia, de hospital. O processo é, tipo, longo, é caro, enfim, é um processo bem que eu também vou aproveitar para falar aqui no final para vocês, porque é o que eu falo muito no meu perfil. Mas aí eu vi na indústria que eu não sabia, eu cheguei aqui, eu falei, eu vim pesquisando, né? Eu vi que a indústria oferecia milhões de oportunidades e que eu, mesmo sendo estrangeira, poderia aplicar com o meu diploma de fora, né? No meu diploma brasileiro, sem passar pelo todo o processo que é o da validação de diploma. Que eu vou explicar mais com detalhes para vocês. Mas só para falar um pouquinho, né, que a parte industrial é uma parte muito ampla. E a gente não tem noção quantas oportunidades a gente tem. Eu só vim saber isso aqui. Por isso que eu forço muito, eu falo muito isso quando eu vou dar alguma palestra, justamente para a gente abrir nossos olhos. Abrir, porque era uma realidade que não era minha, né? Eu morava em Natal, não tinha planos, não estava com a intenção de mudar para algum polo industrial. Eu não sei como é em Salvador, mas eu sei que Recife é um bom polo industrial de farmácia industrial, né, de empresas farmacêuticas, assim como São Paulo, algumas partes de Minas, tem algumas áreas ali que são áreas de farmácia industrial, mas não era a minha realidade, então eu nem pensei, né, nisso, nem imaginei. Mas quando eu mudei para cá, acabei caindo na indústria e me apaixonei pela indústria, né, é uma área que eu gosto muito justamente por essa amplitude de opções, e depois, em 2018, eu resolvi criar o perfil, né, também quando eu mudei, em 2018 ou 2019, acho que em 2019, eu criei o perfil para compartilhar justamente o meu processo, porque o que eu fiz? Em paralelo ao meu processo de validação aqui para trabalhar como farmacêutico no hospital, tal, tipo para ter a minha licença, né, como o meu número de conselho, como é no Brasil. Paralelo a isso, eu precisava trabalhar, né? Eu precisava ganhar dinheiro, queria ganhar experiência, então eu fui para a indústria. E quando eu entrei na indústria, eu falei, meu Deus do céu, quanto... Tipo, eu pensei o tempo que eu estava no Brasil, né? Antes, como estudante, eu falei, meu, não tinha ideia nada disso. E tem no Brasil, é porque a gente não sabe explorar. Vou compartilhar aqui meus slides para vocês, né? Que até agora eu fiz só uma pequena introdução, não tão pequena assim. Vocês vão me confirmar se vocês vão conseguir ver aí minha tela. Estão vendo? Sim. Sim. Muito obrigada. Vamos lá, né? Papel do farmacêutico na indústria. Embora seja esse tema do nosso encontro, né? Eu vou falar muitas coisas, né? Eu vou falar da minha experiência, né? Em que departamento eu trabalhei na indústria. Vou falar de algumas coisas importantes alguns conceitos importantes para quem quer trabalhar nessa área, né, para ter já ficar familiar com alguns termos, alguns conceitos básicos. E, por último, eu vou falar um pouquinho do que eu falo muito sobre o processo de validação aqui dos Estados Unidos, aproveitar, né, que eu estou aqui com vocês, e eu gosto muito de falar, então eu aproveitei e adicionei isso na nossa palestra. Espero que vocês não fiquem com raiva. Como a Ludmila já fez, né, minha apresentação, né, eu sou formada pela UFRN, né, criei o perfil Farmaeu aqui, faço convite gentilmente para quem quiser me seguir, eu compartilho muita coisa lá, sempre falo isso, né, até fiz um post ontem sobre isso, sempre posto coisas profissionais, coisas da nossa área, mas eu também posto muita besteira também, né, gente? Às vezes coisa cultural mesmo, de estar morando aqui, coisa que eu acho diferente. Enfim, eu gosto de compartilhar também besteira. Então, não esperem um perfil 100% profissional. Eu falo que eu trabalhei porque eu tive que parar, eu fui obrigada a parar de trabalhar no começo do meio do ano, por causa do meu visto, né? Eu moro aqui, né? Eu renovei meu visto, consegui, mas eu trabalho com a autorização de trabalho aqui. E por causa de toda essa coisa da pandemia, eu não consegui. Ainda estou esperando, inclusive,
a minha autorização de trabalho ser renovada. Então, infelizmente, eu fui obrigada a parar. Mas eu vou compartilhar toda a experiência que eu tive até agora e com certeza vai somar muita coisa para vocês. Aí a minha equipe do laboratório, né, eu trabalhava no departamento de microbiologia e era muito legal porque era muito dinâmico, a gente trabalhava no laboratório, no escritório e também ia na produção colher amostras, né, que a gente fazia todo o controle microbiológico da parte da fabricação dos medicamentos. E hoje, né, eu comecei também no começo do ano uma faculdade aqui, uma pós-graduação em pesquisa clínica, que é uma área muito boa também, que é uma área que o farmacêutico pode atuar também, tem várias posições que o farmacêutico pode atuar, então aproveitei para entrar nessa área também, né, para poder me ajudar aí no meu currículo, dependendo se eu vou ficar na indústria ou se eu vou para uma área mais clínica, né, hospitalar. Independente da área, a pesquisa clínica ela é muito ampla, né? Tem a pesquisa clínica a parte do lado da indústria farmacêutica, né? E tem do lado do hospital, das clínicas, que são os locais que fazem os estudos em humanos. Para começar, né, falar um pouquinho de indústria farmacêutica, uma coisa que é muito importante vocês saberem é sobre o processo de desenvolvimento de um medicamento. Eu não sei se vocês já pagaram a disciplina de farmácia industrial, né? Eu lembro quando eu paguei na faculdade, e embora eu não tinha intenção de trabalhar em indústria naquela época, mas eu lembro, né, de algumas coisas das minhas aulas, e isso é uma coisa que é super importante, é conhecer as etapas. Porque como é que o medicamento chegar até o final, até chegar ao paciente, qual o processo que passa por trás, quanto tempo, como é que isso acontece? Então, vou falar aqui resumidamente para vocês, né? Primeiro está uma molécula, e os cientistas, né, os pesquisadores descobrem que essa molécula, ela pode ter uma ação anti-inflamatória, por exemplo, né? Isso tudo, essa primeira parte, é toda a parte que acontece em laboratórios, né? Pode ser laboratórios de universidades ou laboratórios particulares, né? Porque muitas universidades têm parceria, né, com empresas governamentais ou empresas farmacêuticas particulares. Então, essa parte é a primeira parte, a parte de pesquisa, né? Descobrem que talvez essa molécula, ou então tem algumas moléculas que são promissoras para ter uma ação anti-inflamatória. Então, daí, depois de encontrado isso, começa a fazer testes, né, pesquisas para estudar essas moléculas, né, como é que vai ser, e toda essa parte laboratorial, que é bem de laboratório mesmo, bem de bancada, né, já começa que o farmacêutico também pode trabalhar nessa área, né, como pesquisador. Tanto no lado público, né, em universidades, como em empresas privadas. Então, vai lá e desenvolve essa molécula, sintetiza, vamos ver como é que acontece, né? Vamos ver, temos, por exemplo, 20 moléculas, um exemplo. Todas elas apresentaram essas são as melhores moléculas do nosso estudo que pode ter uma ação anti-inflamatória. Aí vai lá e começa os estudos in vitro. Vão analisar, né, nas células qual é a ação, né, dessa molécula a nível celular, os mecanismos, enfim. Aí, ok, eu acho que dessas 20, eu acho que essas 3 aqui, ou talvez 2, ou às vezes apenas uma, vai ser mais promissora, né? Que é sempre vai ter uma que vai apresentar resultados mais promissores. Aí, qual é a outra etapa? Fazer estudos em vivo, mais estudos em animais, né? Em camundongos, enfim, para ver se essa molécula continua com essa ação, né, anti-inflamatória, por exemplo, né? Estou fazendo um exemplo aqui com ação anti-inflamatória. Depois que faz a parte, né, de estudo de bancada, digamos assim, né, depois que vai a última etapa nos estudos em vivo e a molécula continua apresentando, né, essa ação anti-inflamatória, por exemplo, aí vai se passar para outra etapa, que é a etapa de pesquisa clínica, que é a parte que você começa
a estudar essa molécula, esse medicamento com pessoas, né, com humanos, porque até então foi só bancada, depois só em animais, mas chega um ponto que você fala, não, depois de todas essas etapas, se a molécula ainda se apresenta muito promissora, é hora de ir para outra fase, que é a fase em pessoas. Essa primeira fase foi a fase que eu falei para vocês, né? Que é antes do estudo clínico, né? Então, essa parte aqui é toda as etapas de bancada, né? E antes de começar o estudo em humanos, você precisa saber quem é que vai fabricar esse medicamento que você vai estudar, né? Por exemplo, se essa molécula foi descoberta na universidade, né? Foi na universidade, e a universidade tem parceria com alguma empresa farmacêutica, e eles falaram, não, vamos desenvolver. Onde? Em que polo vai? Em que site, né? Em que indústria vai fabricar esse medicamento? Como vai ser esse medicamento? Vai ser um medicamento injetável? Vai ser um medicamento, vai ser um comprimido? Como é que a gente vai fazer, né? Como é que vai ser esse medicamento? Então, essa etapa é uma etapa muito importante. E, abrindo parênteses, na indústria que eu trabalhava aqui, eu trabalhei em duas indústrias aqui. A primeira era uma indústria farmacêutica, mas era indústria de suplemento. A gente fazia pó e cápsulas, todo tipo de suplemento. E na outra, que eu trabalhei mais tempo, era uma empresa farmacêutica que fabricava só medicamentos injetáveis, só injetável. O site que eu trabalhava só fazia injetáveis, que era, imagina, né, gente, eu trabalhava no controle microbiológico de uma empresa que fazia injetável. Imagina o quão exigente isso era, né? Porque vocês sabem, né? Um medicamento injetável, ele não pode ter nenhum tipo de contaminação, né? Porque pode matar um paciente. É diferente de uma cápsula, um medicamento oral, que a regulamentação é menos exigente. Mas, enfim, o que eu queria falar é isso, porque na empresa que eu trabalhava, a gente fazia muito medicamento que estava exatamente aqui, que era que ia para a fase de estudos clínicos, né? Então, a empresa, o foco dela era fazer medicamentos que estavam em estudos clínicos. Aí tem as 4 fases que vocês precisam aprender. Não vou falar decorar, vou falar aprender, né? Porque, independente se vocês... Ou vocês vão ter que aprender para a disciplina de farmácia industrial, ou para quem deseja, né, entrar nessa área, que é uma área muito boa, né? Super recomendo. Vocês têm que saber disso, isso é o básico, isso vocês têm que entender, essas fases, né, todas essas fases que o medicamento passa até chegar, né, no paciente, ali já comercialmente, né, falando, né, na farmácia. Então, tem a fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Essa parte aqui do meio é a parte que depois da fase 3 é quando, por exemplo, a empresa, né, responsável, enfim, o governo responsável o desenvolvimento daquele medicamento vai aplicar, né, para o órgão, de acordo com o órgão regulatório, né, do país, para que esse medicamento seja vendido amplamente, né, em todas as farmácias, para todo mundo que quiser. Até então, aqui são números controlados de pacientes. Eu vou falar fase a fase, um pequeno resumo para vocês ficarem mais familiares. Na fase 1 é a fase menor, né? Uma fase, vai ter aí 8, 9, 20 participantes dessa fase clínica, né? É a primeira fase, então, a droga foi desenvolvida, né? Fez os estudos em vivo, viram onde é que vai ser fabricado, foram lá, não, precisamos de tantas cápsulas, ou tantos comprimidos, tantos vidrinhos de medicamentos injetável, por exemplo. E aí, a equipe responsável da pesquisa clínica vai dar para esses participantes, né, esses 8 ou 20, entre 8 ou 20 mais ou menos participantes, e esses participantes precisam ser saudáveis, eles não tem que ter nenhuma doença, nada, porque é a primeira fase que aquele medicamento vai ser testado em pessoas. Imagina, né, você já expor uma pessoa que já tem várias doenças para algo que seja experimental. Por mais que tenha sido promissor todas as etapas anteriores, né, você tem que ter a segurança do paciente também, né, você tem que respeitar aquela pessoa que está
sendo voluntária, né? Porque para estudo clínico tem que ser voluntário, né? Se voluntariando para ser testado, né? Para que seja testada aquela nova substância. Então, esse grupo é pequeno, né? Como eu falei, um grupo de participantes saudáveis, e o foco dessa fase 1 é justamente avaliar a farmacologia e a toxicidade do medicamento, né? Porque até então, como tinha testado só em animais, né, como está testando em humanos, né, a gente tem que ter mais importância ainda, né, dessa questão da toxicidade. Não que os animais não sejam importantes, não é isso que eu estou falando, gente, mas com pessoas, né, e principalmente que você vai usar em larga escala, né, toxicidade é algo extremamente importante. E focar também na farmacocinética e na farmacodinâmica, né, desse medicamento, né, que é a primeira fase que está sendo testada em humanos. Na segunda fase, eles já aumentam o grupo, né? Aí vai um grupo de participantes entre 50 e 200 participantes. E esse grupo não vai ser somente de pessoas saudáveis. Vai ser de pessoas saudáveis e algumas pessoas que têm a doença, não vou falar não só a doença, mas o quadro, né? Que aquele medicamento que você está testando, né? Que está sendo experimental, vai agir. Por exemplo, se você está, no caso, testando um anti-inflamatório, né? Como eu usei no exemplo, você vai colocar alguns participantes que precisam tomar anti-inflamatório, né? Que realmente estejam num quadro de inflamação, que precisam desse anti-inflamatório para testar, né, não só em pacientes saudáveis. Essa fase também tem um foco na segurança e eficácia do medicamento, mas a coisa principal dessa fase é a escalação de dose. Por quê? Porque desde o começo, né, essa molécula foi testada, foi desenvolvida, esse medicamento, mas quanto é que você vai dar para o paciente, né? Quanto vai ser a miligrama específica para dependendo do quadro, dependendo da inflamação, por exemplo. Então, essa escalação de dose é o estudo exatamente que eles fazem com doses diferentes, né, para os pacientes, para ver até que dose, né, ver também a segurança, para não dar uma dose muito alta e causar mal, e fazer, né, causar alguma coisa para o participante, né, para quem está participando da pesquisa, enfim. Justamente essa fase para eles entender qual vai ser a melhor dose, né, que vai ser segura para o paciente e que vai ter um efeito também. Na fase 3, é uma fase maior, né, vai ser mais de 500 participantes, pode ir lá, sei lá, 50 mil participantes, né, dependendo do estudo que está sendo feito, né, do medicamento que está sendo desenvolvido, porque também, gente, pesquisa clínica, ela é feita com voluntários. Todos os participantes, sem exceção, eles precisam ser voluntários. Ninguém pode ser, é antiético você forçar uma pessoa a participar de uma pesquisa clínica. Por mais que você ache, não, mas eu estou nesse estudo, eu confio muito nesse medicamento, eu acho que ele vai dar certo. Mesmo assim, não importa, a pessoa tem que ser voluntária, tem que participar daquilo porque ela sabe dos riscos, né? Porque é uma fase experimental, mas vai testar ali e falou, não, eu quero fazer parte, né? Porque eu sei que isso vai ser melhor para o futuro, vai beneficiar alguém, né? Algum grupo de pessoas com alguma doença específica, enfim, né? Mas só para deixar aí bem claro que pesquisa clínica sempre é voluntário. E nessa fase 3 também, né, vai ter um monitoramento dos efeitos adversos, né, resposta da dose, interação com outros medicamentos ou alimentos. Então, essa fase é uma fase mais aprofundada, digamos assim. Como tem um grupo maior, você fica com mais margem de monitorar isso, né, porque com um grupo pequeno é mais difícil, mas com um grupo maior, você tem mais noção do que o medicamento está causando, né? O que realmente se é aquele medicamento que está causando aquele efeito ou aquela resposta. E nessa fase também a interação com outros medicamentos e alimentos. Depois que terminar a fase 3, o que é que a empresa vai fazer? Estou falando isso do ponto de vista da indústria, né, farmacêutica. Aí ele vai colocar o Marketing Application, vai fazer essa aplicação, que é a aplicação, né, aqui é para o FDA, aí para a Anvisa, que ele está pedindo, não, passamos todas as fases, está tudo ok, tudo certo, muito promissora,
não aconteceu até agora nada, né, negativo, né, que veio fazer mal para os pacientes, por exemplo, tipo, teve vários pacientes que tiveram um caso grave de alguma coisa, algum efeito adverso desse tipo, mais ou menos. E aí, o FDA, ou a Anvisa, ou qualquer outro órgão regulatório, né, do país que esteja fazendo o estudo, vai analisar, né, todas as fases que esse medicamento passou e vai dizer, ok, agora está tudo ok, vamos liberar, né, vamos vender para todo mundo, né, para quem quiser usar. Então, beber um pouquinho de água. Então, depois que a agência aprova essa fase, vai começar a fase 4. Que essa fase, embora o medicamento já esteja sendo vendido, né, mais amplamente, digamos assim, ainda vão fazer estudos em populações específicas. Por exemplo, populações em criança, vão fazer estudo em criança, porque todo o medicamento foi feito estudo em adultos. Ou então, idosos, ou então, pacientes com outros tipos de doenças. Será que esse medicamento é seguro? Então, essa fase 4, o foco dessa fase é justamente a otimização do medicamento, que vai ver, né? Não, esse medicamento precisa melhorar nisso, precisa melhorar aquilo, vamos adicionar isso na bula, né? Vamos colocar esses efeitos na bula, por exemplo. Então, eles têm essa fase, eles podem ter essa mudança na bula e tal. Monitoramento de efeitos adversos a longo prazo, porque, embora, assim, na fase 1, a fase 1 vai demorar mais ou menos aí de 9 a 18 meses. A fase 2, mais ou menos 1 a 3 anos, uma média, né? A fase 3, 2 a 5 anos, né? Que é o grupo que até então tinha sido maior. Na fase 4, ela pode durar 1 ano, pode durar 2, pode durar 3, ou pode durar mais se a agência regulatória falar, não, eu quero que vocês continuem monitorando esse medicamento, né? Continue fazendo estudos, porque eu acho que esse medicamento precisa de mais estudos. Então, isso vai depender da agência regulatória. Uma coisa não engraçada, né? Um fato interessante. O medicamento que vocês, muito conhecido no Brasil, aqui também, que é o Viagra, né? Como vocês sabem, o Viagra, ele foi criado, né? Ele foi desenvolvido para ser um medicamento antihipertensivo. E quando o Viagra estava justamente nessa fase 4, na fase 4 do Viagra, né, do desenvolvimento do Viagra, é que eles viram o efeito, né, um dos efeitos adversos do Viagra, que é o efeito que ele é usado hoje, né, para quem tem impotência, e foi nessa fase que eles mudaram completamente, porque eles viram, né, que o efeito adverso do Viagra, né, um efeito importante, e começaram a usar, né, mudaram a bula do medicamento, foi todo o processo, né? Porque aí ele foi, até hoje, né, não é usado como hipertensivo, e sim como para impotência. Vamos lá. Áreas de atuação do farmacêutico. A gente, né, como estudante de farmácia, né, o curso de farmácia é um curso muito longo, um curso muito difícil, sofrido. A gente vem com essa de 72 horas de atuação, né? Imagina para a cabeça do estudante, porque eu fiquei, meu Deus do céu, 72 horas de atuação. Na faculdade, gente, a gente não dá tempo de ver tudo, não dá, é impossível isso, não tem como, não é culpa das faculdades, né? A gente tem que agradecer, porque a nossa área dá essa oportunidade de tantas oportunidades de atuação, isso é maravilhoso para a gente. Eu amo ser farmacêutica e saber que eu tenho várias áreas que eu posso atuar. Então, não é culpa da faculdade não ter como dar todos os assuntos, como falar de todas as áreas, é impossível. Então, por isso que eu uso, né, toda vez que eu tenho oportunidade de falar com estudantes, eu gosto de falar, que eu queria falar para vocês, além das 72 áreas que o Conselho Federal de Farmácia fala, temos outras áreas ainda, né? Qual área precisa de licença, né? A licença que eu falo aqui, né, do Brasil, no caso, é a licença, o conselho, né, o seu CRF. Então, qual área é obrigatório você ter o CRF, né? Porque tem algumas áreas, né, como, por exemplo, um hospital, drogaria, um laboratório, onde você vai atuar, que você precisa ter o CRF, né? Vai ser aquele ambiente vai ser um ambiente fiscalizado e os profissionais precisam estar em dia com a licença.
Mas existem outras áreas que o profissional farmacêutico pode trabalhar, que nem precisa dessa licença, precisa, claro, da sua graduação, que vai te ajudar, mas não da licença. Então, exatamente dessa área que eu quero falar, de algumas áreas, né, que eu vou, também não dá para se aprofundar, que eu vou falar aqui com vocês. Vamos lá. Explorando diferentes áreas, além dessas 72 áreas. O que acontece? Às vezes, o estudante, né, o profissional, né, falando profissional, ele se forma, termina o curso de farmácia, né, a gente vê milhões de coisas, né, várias áreas, termina o curso, consegue um emprego, né, por exemplo, vai trabalhar numa farmácia comercial, né, vamos dar um exemplo aqui. Mas aí o profissional está lá, né, o farmacêutico está lá, mas ele não está satisfeito, ele não quer, não é a área que ele se identifica por algum motivo, sei lá, ele não gosta de falar com pessoas, com pacientes, não gosta de ter esse contato. E tudo bem, gente, isso não há problema nisso. Então, o profissional está lá, ele fala, eu não gosto disso, não é minha área, mas fala, e agora? Eu fiz um curso, sei lá quantos anos, 4, 5 anos, e o que é que eu vou fazer? Eu perdi meu curso? Não é uma coisa que eu quero, o que é que eu vou fazer? Gente, o farmacêutico ele pode trabalhar em vários lugares. Por exemplo, na indústria, você pode trabalhar, não só na indústria, mas no hospital, na parte administrativa, né? Então, quem quer mudar de área, eu aconselho, faça um MBA, né? Vá procurar uma parte mais, né, área administrativa. Você não precisa fazer outro curso. É isso que eu quero mostrar. Você não precisa, às vezes você nem precisa fazer um curso extra, você só precisa entrar em uma área diferente e ganhando experiência nessa área. Vendas. Aqui tem indústria farmacêutica na parte de vendas. Nossa, tem muito farmacêutico trabalhando. Marketing. Conheço uma americana que trabalha aqui na empresa farmacêutica de marketing. Conheço brasileira, uma farmacêutica brasileira que trabalha numa indústria farmacêutica grande do Brasil, que ela trabalha no marketing. E um dia, né, a gente conversando dessas áreas, ela falou, não, eu também, quando eu estava na faculdade, eu nunca imaginei. E ela é farmacêutica, ela não precisou fazer nenhum curso, né, além disso, né? Ela foi para a área do marketing. Então, na própria indústria farmacêutica, tem caminhos que o profissional pode trabalhar. E, por exemplo, comparando um pouco, eu falo um pouco da indústria aqui que eu trabalhei, porque é muito parecida com a indústria no Brasil. Eu não sabia, mas é muito parecido aqui o esquema. Aqui tem vários departamentos e, às vezes, por exemplo, para onde eu trabalhei, no departamento de microbiologia, a única coisa que eles me pediram foi uma graduação na área de ciência, em alguma área da ciência. Era assim. Tudo bem, de farmácia eu podia trabalhar lá. É da mesma forma no Brasil, né? Algumas áreas são áreas que recebem profissionais de todas, independente da sua formação. Eu, por exemplo, trabalhei com biólogos, trabalhei com química, tem uma menina que era química, todas nós tínhamos a mesma posição, mas nós tínhamos graduação diferentes, mas não importa, o básico a gente tinha em comum, né, de ser uma área na ciência. E, por último, aqui, né, nessa parte, eu vou falar mais de algumas áreas, mas aqui nesse slide, a parte acadêmica, né, que é uma área que a gente não pode deixar de lado, que é uma área muito interessante, né, para quem pretende trabalhar na parte de pesquisa, desenvolvimento, ou dar aula, enfim. A parte acadêmica é muito importante. Desculpa. Vamos lá. Algumas coisas que eu falo, né, que eu vou falar agora, que eu sempre destaco, porque eu acho isso muito importante. Porque eu gosto de destacar isso, falar sobre isso justamente com os alunos, né? Com profissionais, eles já têm um pouco mais de noção, mas os alunos, às vezes, algumas pessoas não têm, né? Mas o que é que eu tive experiência de alguns estagiários que eu falava, meu Deus do céu, né? Como é que pode você ter uma oportunidade de aprender, né? De explorar, então, e os estagiários nem aí, né? São exceções, né? Já passei por muitos estagiários assim maravilhosos. Então, essas habilidades importantes, seja para qualquer área que você for escolher, essas habilidades vão abrir portas para você. Não tem como você ter todas essas habilidades e não ser bem visto no estágio que você vai ou no emprego que você arruma, em qualquer área que você vá. Né? Eu tive mais essa amplitude, né, na indústria, mas isso serve para qualquer área. Primeiro, básico, habilidade básica aí para qualquer pessoa, ser pontual e dedicado.
Por quê, né? Infelizmente, né, tem muita gente que acha que não é importante você chegar na hora, mas se você tem um horário para ser cumprido, você está mostrando que você está sendo responsável. Não, então ser pontual, se dedicar àquilo, né? Por mais, vamos falar de estágio, né? Por mais que você vai passar ali só, sei lá, um mês de estágio, você vai fazer. Mas se você se mostrar, né, dedicado, né, ter responsabilidade de chegar na hora e tal, você vai criar uma boa imagem para o seu chefe, né, para os donos daquela empresa, que no futuro vão lembrar de você quando precisar contratar um profissional. Segundo, valorizar a experiência. O que é valorizar a experiência? Qualquer experiência que você tem. Seja aqui, né? Eu tô aqui, vocês estão participando dessa palestra aqui. Talvez algumas pessoas estejam prestando atenção, talvez outras não estejam, não sei, fazendo outra coisa, assistindo TV, ou sei lá, tirando um cochilo. E é exatamente isso que eu queria destacar para vocês. Você tem que valorizar qualquer experiência que vocês têm, porque isso vai somar no currículo de vocês. E não é só para colocar o nome, eu fiz o estágio em tal canto. Pronto, é só isso que eu quero. Não, você tem que valorizar no sentido de valorizar a oportunidade que você está tendo de aprender. E usar aquilo a seu favor, porque, imagina, não gosto nem de comparar, de falar, não, mas tem gente que queria estudar e não tem oportunidade e tal, que é muito triste, e você está tendo a oportunidade ali e você não está valorizando. E você valorizando todas as experiências que você tem, eu tenho certeza absoluta que isso só vai te ajudar a construir um bom currículo. Terceiro ponto, ter liderança. Quando eu falo ter liderança, eu não falo só de você chegar e falar, não, eu vou ser o chefe, eu quero ser o chefe. Não é isso, mas ter liderança de dar o primeiro passo, seja no seu estágio, se você está tendo um problema lá de alguma coisa, sei lá, não está batendo uma contagem do medicamento, ou não está, alguma coisa assim, você chega lá, não, gente, vamos tentar dessa forma, vamos fazer isso, é esse espírito de liderança que é muito bem visto em qualquer empresa, né? Então, isso é uma habilidade super importante. E, como eu falei, vou falar de novo, quando eu falo ter liderança, não é só o fato de você querer ser chefe, não é nesse sentido, mas se você ter a liderança de tomar atitudes, é nesse sentido. Quarto ponto, gente, é sério, escutem isso, aprendam a mexer no Excel. O Excel é super importante. Eu aprendi a força aqui, que eu tive que aprender na indústria, mas eu era muito, ainda não sou 100%, né, mas consigo mexer no Excel agora, que antes eu nem conseguia. Principalmente para quem for trabalhar na área da indústria, Excel, Word, PowerPoint, todas essas ferramentas, elas são essenciais, você tem que saber. Não vai ter alguém, talvez até tenha uma caridosa que vai, no lugar que você for trabalhar, que vai dizer, não, vem aqui, eu vou te ensinar aqui como é que faz isso, clica aqui, mexe aqui, é assim que faz, é assim que cria essa tabela, é assim que faz isso. Talvez até você encontre alguém assim, mas é muito difícil. Né? Então, as pessoas, você já tem que saber isso, né? Existem vários cursos de graça aí na internet, né? Não precisa você investir dinheiro ou nada ou muito dinheiro para aprender a usar essas ferramentas. Né? Você só precisa, você precisa de um pouquinho de tempo, né? Para você se dedicar e aprender, e depois você vai estar apto a usar de boa em qualquer ambiente de trabalho que você for trabalhar. A gente sempre está aprendendo algo novo, né? A gente não tem como, né, saber tudo antes. Não, eu tenho que saber tudo antes de trabalhar em tal lugar. Não é isso, mas tem coisas básicas e importantes que é bom você já ter, nem que seja um domínio básico. E essas ferramentas são uma delas. Último ponto aqui é solucionador de problemas. Essa habilidade é super bem vista aqui, ou qualquer lugar do Brasil, qualquer grupo. Aquele profissional, aquele estagiário que está ali querendo resolver alguma coisa. Gente, eu tenho certeza que o chefe nunca mais vai esquecer. Por quê? Porque quem está... Por exemplo, um hospital, né? Vou comparar uma farmácia, um hospital, qualquer área que a gente for trabalhar, ou numa indústria farmacêutica, qualquer cosmético, com estética, qualquer área que você for trabalhar como farmacêutico, o seu cliente, o seu paciente, ele tem um problema. Ele está ali porque ele tem um problema. Ele está com... sei lá, em estética, vamos dizer, ele está com... quer aumentar, sei lá, quer colocar botox porque quer dar uma melhorada, né? Na autoestima, ou quer fazer isso, ou quer tirar uma mancha.
no hospital um paciente doente, ele tá ali com um problema, ele quer resolver. É isso que ele quer a solução. E pessoas que trazem solução são bem vistas para os clientes, pacientes e para a instituição que você está prestando aquele serviço. Então, é muito melhor você ter essa atitude, né, de querer resolver, né, vai ser seu paciente, seu cliente vai ser eternamente grato, porque ele vai ver a sua vontade de querer resolver o problema dele, e tanto a empresa, né, que está vendo o seu esforço aí de mostrar, não de mostrar, de ter resultados, né? Uma coisa que eu não coloquei aqui foi o inglês. Por que eu não coloquei aqui? Porque inglês, gente, não tem jeito de fugir, principalmente se você for trabalhar na indústria. E eu falo isso de indústria no Brasil, né? No Brasil tem várias indústrias multinacionais e até indústrias que são nacionais, elas pedem que você tenha pelo menos o inglês básico. Todo esse tempo, né, que não é muito, né, mas todo esse tempo que eu estou vivenciando, né, mais próximo dessa área, eu ainda não vi, até hoje, né, talvez veja amanhã, que eu acho difícil, mas enfim, eu nunca vi até agora uma oportunidade de estágio em farmácia industrial que não pedisse nem que seja o inglês básico. Ainda não vi isso para estudantes de farmácia, né? Então, para quem quer trabalhar nessa área, não precisa começar exageradamente, começa com o básico, estuda, tem muitos cursos de inglês, tem professores na internet maravilhosos, YouTube ali sensacional, com muitas dicas, muitos professores com várias aulas de graça, né? Como eu já falei, não precisa investir dinheiro, né? Você pode investir um pouco do seu tempo e a sua dedicação para aprender, porque o inglês vai chegar um ponto que vai ser essencial, né? Se não já chegou, né, para algumas empresas, né, você tem que ter inglês, já não é critério de classificação, mas principalmente para todos, é muito importante ter inglês, né, especialmente porque a gente precisa estar sempre se atualizando na área e tem muitos artigos que são em inglês, mas para quem quer trabalhar na indústria é mais importante ainda. Vamos lá, algumas outras áreas de atuação do farmacêutico na indústria. Pesquisa e desenvolvimento, controle de qualidade, validação de processos, marketing, vendas, logística. Eu conheço farmacêuticos em todas essas áreas, que trabalham em todas essas áreas. E uma área é totalmente diferente da outra. Então, é assim, né? Você vai ver, por exemplo, quando eu trabalhava aqui, tinha uma farmacêutica americana que ela trabalhava no controle de qualidade, mas ela trabalhava, porque no controle de qualidade tem a parte que é mais técnica, né, que vai ter aqueles testes que precisam ser feitos, por exemplo, quanto tempo esse comprimido vai se desintegrar, né, toda essa parte mais técnica, e tem a área de controle de qualidade, que é uma área mais burocrática, que é toda a parte de documentação, e essa farmacêutica, né, que trabalhou comigo, ela trabalhava justamente, ela era especialista em controle de qualidade, a posição dela vaga, mas ela era farmacêutica, a formação dela era farmacêutica, mas a vaga não era farmacêutica, ela era especialista em controle de qualidade. Então, na indústria tem muito isso, né? Tem cuidado com os nomes. Quando vocês forem procurar emprego nas indústrias, tem nomes diferentes, não vão procurando só por farmacêutico. Então, ela trabalhava nessa parte bem de documento, corrigir documento, porque toda a parte de desenvolvimento de medicamentos, fabricação, toda essa área exige uma documentação muito... você tem que comprovar em documento ali para o FDA ou para a Anvisa, então você tem que ter uma parte muito organizada dessa parte de documentos. Então, ela trabalhava justamente nessa parte burocrática. Validação de processos, tudo na indústria é validação. Tudo na indústria precisa ser validado antes de ser feito. Você vai fazer um medicamento, esse medicamento vai ser feito dessa forma, vai passar tantos minutos aqui, para fazer a esterilização, vai ser tantos minutos, vai ser assim, dessa forma, tudo é validado. Tudo, qualquer processo na indústria de medicamentos é validado antes. Por quê? Porque é para fazer daquela forma todas as vezes, né? Então, precisa ser validado para escolher qual é a melhor forma de fazer aquilo, e todo esse processo vai ser repetido e vai ser feito da mesma forma. Então, esse processo precisa ser validado primeiro, né? Marketing, na parte do marketing também, vendas, logística também, a parte que como é que a gente vai fazer esse transporte?
material, onde é que a gente precisa comprar tal material para fabricar, né, o material, como é que se diz, o material mesmo de fabricar o medicamento, né, qual o tipo de pó, qual é o melhor, qual a melhor marca, onde a gente vai conseguir fornecedor, como é que a gente vai fazer tudo isso, gente. O farmacêutico é muita área, muita área. Mais alguns conceitos importantes aí para, né, quem quer trabalhar nessa área, né, na área de farmácia e farmácia industrial. Boas práticas de fabricação, isso é o ponto, mais um ponto aí em cima, top, boas práticas de fabricação. Tem que ter pelo menos uma ideia básica disso. Regulamentações que são, vou compartilhar algumas aí, até quem quiser ir pesquisando para dar uma lida, né, para quem quiser já encaminhando sua profissão para essa área, puxar para esse lado industrial. Os POPs, que são procedimento operacional padrão, que POP pode ser, eu vou explicar um pouquinho o que é para quem ainda não sabe, mas POP pode ser usado em vários lugares, né, em vários ambientes, né, em hospitais, enfim, vários lugares. Mas na indústria o POP é super importante. E conceitos de salas limpas. Isso é outro conceito importante, que eu vou detalhar mais um pouquinho, que é importante vocês saberem, né, para quem for atuar em qualquer área da indústria. Vamos lá, as boas práticas de fabricação do Brasil, né, essa RDC número 301, né, eu aconselho vocês, né, para procurarem aí, colocar no Google. Então, o que é a boa prática de fabricação? Nesse documento, ele especifica tudo de como o medicamento tem que ser feito, no sentido, né, com o objetivo de garantir o controle de qualidade desse medicamento, da produção mesmo desse medicamento, como esse medicamento vai ser feito, como é que vai ser a sala que esse medicamento vai ser feito, porque, gente, é um medicamento, né? Assim como alimentos também tem uma legislação que vai, né, controlar como é que aquele alimento tem que ser feito, qual vai ser mais ou menos o padrão ali que aquele produto, né, precisa estar. Medicamento é a mesma forma, precisa ter um guia, e esse é o guia da fabricação do medicamento, boas práticas de fabricação. Para garantir, né, o objetivo é garantir a qualidade daquele medicamento que está sendo feito, né, que vai terminar com a pessoa usando. Então, isso precisa ser garantido. E a legislação está aí para cobrar isso, né? Porque tem todas as resoluções, né, para as fábricas, né, as empresas, as indústrias acompanharem, e a fiscalização vai depois, mesmo assim, ainda vai fiscalizar, né? Que precisa ter esse controle, né? Mais algumas regulamentações importantes para vocês aí pesquisarem e estudarem. A RDC número 17 de 2010, a 301, que eu já mostrei aqui no slide anterior, o ISO 14641 SUP, que fala também do como é que as salas têm que ser, né, a parte mais, vamos dizer assim, a arquitetura, né, a logística, como é que as salas precisam ser. Você não pode fazer um medicamento, mesmo que seja um comprimido, você não pode fazer em qualquer sala, precisa ter um padrão que aquela sala precisa ter, como tem que ser, né? E, por último, o Guidance for Industry, que é aqui, né, é do FDA, mas a regulamentação brasileira é muito baseada no FDA, então é muito parecido aqui, né, muito parecido mesmo. E para quem quiser também já treinar um pouquinho inglês, eu super aconselho vocês lerem esse documento, é muito, muito interessante, tem passo a passo, assim, como um medicamento tem que ser produzido, né, no sentido de boas práticas de fabricação. O POP, que é o procedimento operacional padrão, para quem não é familiarizado, o POP é simplesmente um documento, é um papel, um documento que você pode ver ele online, ou você vai estar impresso no laboratório, no lugar que você está trabalhando. O POP, ele é uma receita de bolo, digamos assim. No POP vai ter passo a passo como você tem que fazer alguma coisa. Por exemplo, eu tenho eu trabalho no laboratório, toda semana a gente tem que preparar uma solução tal. A gente precisa dessa solução toda semana, um exemplo. Então, o que é que o POP vai dizer? O POP daquela solução vai dizer, não, você, para fazer essa solução, você vai ter que pegar
um balão volumétrico de tal, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que adicionar isso, tem todos os... É exatamente o que você tem que fazer, é aquilo. Por que a importância do POP? Porque o POP ele vai padronizar as boas práticas. Porque aquela receita de bolo, digamos assim, aquele passo a passo que vai estar ali, é o que, né, a empresa viu que era a melhor forma de fazer tal coisa. Mas, pessoas diferentes trabalham no mesmo lugar. Então, para padronizar isso, eles precisam do POP. Então, todo mundo que trabalha naquele lugar vai fazer, por exemplo, aquela solução daquela mesma forma, porque todo mundo vai seguir o POP, o procedimento operacional padrão. O POP ele serve também como uma fonte de conhecimento, justamente porque tem dizendo ali passo a passo daquilo que você tem que fazer. Por exemplo, você é novo, você está ali num emprego novo, a pessoa te treinou a fazer tal coisa, aí você começou a fazer isso sozinha e você está lá, meu Deus, como é que eu faço isso? E agora? Vai lá no POP tem um passo a passo. Então, é uma fonte, é ótimo você trabalhar com isso, não? Muitas pessoas veem o POP como algo negativo, muitas pessoas assim, porque eu falo que algumas pessoas veem de forma negativa, porque a Anvisa, o FDA, eles também cobram para ver o POP. Tipo, você está seguindo isso, eles chegam num lugar para fiscalizar, ele vai ver qual o POP que você está seguindo. Você está fazendo isso pela sua cabeça ou você está seguindo o POP? Cadê seu POP? Né? Então, tem que ter essa importância, porque é justamente através do POP que a gente mantém a consistência, né? Naquele equipe grande, várias pessoas trabalhando lá, e todo mundo, é a certeza, né? Que se todo mundo usar o POP, é a certeza que todo mundo vai fazer a mesma coisa da mesma forma, né? Que é a forma que vai garantir a qualidade aí desse procedimento. Outra coisa, o POP ele pode ser sempre melhorado, né? Quando trabalhava na indústria, aqui no nosso departamento a gente tinha vários POPs, né? De microbiologia, então a gente tinha que sempre revisar, vez ou outra tinha que revisar para ver se aquele POP não precisava melhorar, porque às vezes a gente tem um POP, vou dar um exemplo nosso, a gente tinha um POP de um procedimento que a gente fazia, como a gente armazenava um certo tipo de amostra. Sendo que acontecia vários erros. Algumas pessoas armazenavam de forma errada, mesmo com POP. Então, o que a gente fez? Não, tem que parar e vamos ver aqui o que a gente precisa melhorar. Que não é possível que a pessoa seguindo isso ainda faça errado, está com algum problema aqui nesse documento. Então, o que a gente fez? A gente foi e melhorou o POP. Então, o POP ele sempre pode ser melhorado para que as pessoas continuem fazendo aquele procedimento da melhor forma. Conceitos de salas limpas. Gente, essa daí sou eu, né? Toda equipada, porque como a gente o pessoal fazia, a indústria que eu trabalhava fazia injetáveis, e eu precisava colher a amostra, né? Eu tinha que colher amostras dentro da sala limpa. Essa sala não é onde eu trabalhava. Aqui sou eu, mas aqui é uma imagem que eu peguei da internet. Mas só para mostrar para vocês. Então, eu precisava ir assim, né, toda equipada para colher a amostra, porque os operadores da produção, eles trabalhavam assim também. Não podia ter nenhuma pele exposta, nem um pedacinho de pele exposta que pudesse, né, porque a gente sabe que nossa pele, ela é uma carga de contaminação, não? Então, ela leva vários micro-organismos e para um ambiente limpo, né, nossa sala limpa, isso é crucial. Então, tinha uma forma, aqui foi no meu treinamento, tem uma forma correta de vestir essa roupa, né, para que quando você estiver vestindo a roupa, você também não contamine a roupa, né, a parte de fora, que você também não pode contaminar. E as salas limpas, não sei se dá para vocês verem, aqui é um exemplo, né, tem vários tipos de salas limpas, mas elas geralmente não têm a parede e o chão, né, a parede e o chão, é arredondado essa parte, ela não tem essa partezinha que a gente tem normalmente numa parede, né? O ângulo, ela é toda arredondada, que é justamente para não juntar sujeira ali, juntar micro-organismos que possam favorecer uma contaminação. Outra coisa, aqui não está em tudo, né? Mas tem algumas salas, dependendo da classificação, que eu vou mostrar para vocês, é cheia de filtro desse, né? Tem filtros que vão estar toda hora limpando o ar, aquele ambiente daquela sala também, tudo isso, todos esses processos é para evitar a contaminação do medicamento, né, do produto.
Aqui outro exemplo de sala limpa. Aqui, essa parte de dentro, aqui onde está, né? Toda essa máquina aqui, a gente fala que essa é a área classificação A. Porque todas essas áreas, todas as salas, elas têm uma classificação, que é A, B, C e D. Tanto a indústria no Brasil, quanto aqui, segue esse mesmo protocolo. Então, as salas de classificação A são as salas super limpas, são as mais limpas. Tipo, aqui não pode ter nenhuma contaminação, né? Porque é muito arriscado para o medicamento ser contaminado aqui. Nessas outras, aí vai diminuindo. Aí a B é mais ou menos, tem um mínimo ali que pode ter de contaminação, mínimo mesmo. Aí vem a sala C, que é a sala mais, né, onde o pessoal da produção limpa o equipamento, organiza as coisas, onde fica mais, onde eles andam mais, onde não precisa ter esse filtro de ar tão potente, né, para limpar o ar, onde eles fazem a manipulação, né, a mistura de alguns, antes de ser filtrado, por exemplo, antes do medicamento ser esterilizado. E tem a sala D, que são as salas que são, digamos assim, as mais sujas, entre aspas, que é quando é a sala que o pessoal tira a roupa que vem da rua, né, que vem do trabalho, e bota a roupa lá mais limpinha, não a roupa estéril, mas a roupa mais limpinha. Tem a sala classificação D, que é uma sala também que eles lavam tudo que foi usado, né, então não é uma sala que precisa ter a exigência de uma classificação como é aqui, por exemplo. Então, tudo na indústria é controlado. E isso é a beleza da coisa, né? Parece meio metódico, mas é muito legal saber que tem esse controle, saber que você está ali participando disso, que você é responsável por esse controle também. Então, é muito legal. E aqui só um exemplo aqui de forno. Aqui é um forno gigante, porque, tipo, igual autoclave, a gente é acostumada, eu era acostumada a autoclave, essas coisas, forno, do Brasil, né, no laboratório, na faculdade, pequeno, né, eram coisas pequenas, né, para a gente usar ali no laboratório, esterilizar alguns equipamentos. Mas quando eu cheguei na indústria, eu fiquei chocada com o tamanho das coisas, porque é tipo assim, é um forno imenso, autoclave gigante, tudo é assim, exagerado. Porque, né, gente, eles estão fabricando medicamentos em alta escala, né, uma alta produção. Então, claro que precisa do equipamento, né, que suporte isso. Outra coisa interessante que as salas limpas têm, né, indústria, é essa diferença de pressão. Todas as salas, elas precisam dessa diferença de pressão justamente para proteger o produto ou processo. Os filtros que são usados no ar são os filtros HEPA, tipo HEPA, que são os filtros que vão, né, puxar esse ar, né, geralmente para limpar todo o ar que está circulando naquela sala. E uma da diferença de pressão que é mais usada, né, para a sala a sala que é mais limpa, é que é a pressão positiva, né? Então, quando você abre, aqui é uma circulação, por exemplo, uma sala de classificação C, vamos dizer assim, né? Aqui o pessoal da produção está trabalhando, passando aqui, mas eles precisam ir para a sala limpa para fazer algum processo, né? Por exemplo, invasar um medicamento. Então, antes, para eles passarem de uma classificação como essa para outra classificação, eles têm uma anticâmara aqui, que está aqui como exemplo, né? Eles não podem ir direto de uma sala que não é muito limpa já para que é super limpa, digamos assim. Então, tem esse meio caminho, né? Que quando eles abrirem a porta, o ar que está aqui, ele vai sair. Ele está na pressão positiva, que ele vai jogar o ar para fora. Isso justamente que é para a pessoa que estiver entrando não trazer sujeira, diminuir, né? Que ela está abrindo aqui a porta, então o ar aqui da sala limpa vai ajudar a empurrar toda a sujeira para o lado de fora e não o contrário. Então, isso é um sistema muito interessante, né? Que é usado em todas as salas limpas. E tem um controle também, você precisa, né? Dependendo do que área que você for trabalhar, você vai ter que ver se está tudo ok, se está funcionando, se a pressão está positiva, que está ok, né? Porque qualquer problema desse pode prejudicar o produto final, né? Aqui outro exemplo que é muito... Aqui as salas de classificação, como eu falei para vocês, né? A A é a mais limpa e a D é a menos limpa.
E eu sempre puxo mais para esse lado, né? Estou puxando, explicando mais essa parte microbiológica, porque é justamente essa a minha experiência, né? O que eu tive. Eu trabalhei no departamento de microbiologia, então a gente fazia o controle de toda essa parte. Tem duas coisas importantíssimas que é feita na indústria de controle microbiológico, que é você tem que controlar a quantidade de partículas no ar e a parte, claro, que é a parte para ver se tem bactéria ou fungo, né? Que é a parte mais específica de microbiologia. Mas por que, você pode me perguntar, mas por que você precisa contar partícula do ar, né? Se essa partícula não tá, né? Não é um bicho, não é um fungo, não é uma bactéria, por que tem essa limitação de partícula? É justamente porque, por mais que essa partícula não seja uma bactéria, um fungo, essa partícula pode servir como um transportador. Então, ela pode transportar a bactéria ou fungo para outro lugar. Então, por isso que as agências regulatórias, elas têm esse sistema, essa é usada tanto no Brasil quanto aqui, é o mesmo padrão, né? A mesma quantidade que é exigido, né, de quantidade mínima, tanto de partículas quanto de micro-organismos, justamente para controlar, né? E existe uma máquina que faz essa contagem, né? Tem vários modelos, várias marcas, mas, né, claro, para contar a partícula do ar, a gente nem consegue nem ver as partículas do ar. Então, tem que ser uma máquina que vai fazer essa contagem, mas precisa ser controlado, os dados precisam ser demonstrados, né? Precisam ser, de alguma forma, se a Anvisa, a FDA vir fiscalizar, você vai precisar mostrar os dados, né, de quando você, essa sala aqui está com tantas partículas, né, precisa ser provado, né, se eles precisarem. E aqui de microbiologia mesmo, né, quantas colônias vão encontrar aqui, ó, na classificação A, vocês veem aqui na sala, que é a sala super limpa, então tem que ser 0, né, tem que ser menos de 1, você não pode encontrar nada, nenhuma bactéria, nenhum fungo. Se de alguma forma você encontrar, vai entrar em uma investigação para ver se o produto foi atingido ou não, que às vezes não é, né? Mas eles precisam fazer isso e às vezes eles precisam jogar fora tudo que foi produzido. Porque assim, gente, quando um medicamento está sendo produzido e você vai fazer o controle microbiológico, você vai lá e tira a amostra dos operadores, tira a amostra da máquina, do ambiente, você precisa incubar essa amostra. Então, essa amostra vai passar aí uma semana para poder ser lida, né? Para ver se cresceu. Você tem que dar tempo, né? Para a bactéria ou fungo crescer, né? Então, às vezes, o que é que eles fazem? Às vezes não, eles fabricam o medicamento, eles não podem já liberar o medicamento. O medicamento fica guardado, fica no armazém lá guardado até todo esse processo ver que o medicamento está ok mesmo, não tem nenhum perigo de contaminação aí, e sim o controle de qualidade libera o medicamento para venda, né, para o lugar, para quem comprou. Então, isso é super importante. Aqui, desculpa aí quem está jantando, né, se tiver alguém comendo aí, né, se tiver alguém jantando, aqui foram algumas fotos que eu tirei, são minhas, essas fotos de alguns micro-organismos que a gente encontrou. Aqui, fungo. Olha que lindo, gente. Fala sério que esse fungo não é bonito, né? E aqui algumas colônias de bactéria também. Aqui foi até no antebraço de um operador, né? A gente teve até que jogar no lixo acabou jogando tudo no lixo, o que foi produzido nesse dia, né? Porque era muito arriscado, que era um operador que foi a parte do antebraço da luva dele que teve essa contaminação. Então, para não ter risco, a indústria já joga tudo fora, né? Mas algumas aqui, gente, olha essa bactéria que linda. Linda, super diferente. Eu adorei que eu encontrei ela, eu falei, nossa, nunca vi uma colônia de bactéria assim. Muito diferente. Meio nojentinha, mas diferente. E aqui outra também várias colônias aqui de 2 tipos diferentes de bactéria. E aqui a bactéria, porque o que é que acontece? Aqui foi a amostra que a gente fez e pegou essa amostra e depois precisa identificar, né? Você tirou a amostra, botou lá o primeiro para crescer, né? O micro-organismo cresceu e você agora tipo, tá aqui, cresceu, eu faço a contagem de quantas colônias e depois dessa contagem eu vou
identificar, eu preciso identificar que micro-organismo é esse, né? Então, precisa mandar esse, no caso, a gente tinha outro laboratório da empresa também que a gente mandava para ser identificado e para saber especificamente a espécie, o tipo de bactéria ou fungo que estava ali naquela amostra. Vamos lá, gente, essa parte aqui, né, eu acabei falando um pouquinho da minha experiência, né, da parte mais puxada para a microbiologia, né, mas como eu falei anteriormente para vocês, né, na indústria tem várias áreas que o farmacêutico pode atuar, né, uma área muito ampla, então, eu sempre falo, se às vezes você está meio, eu não sei, talvez eu me identifico mais, eu gosto da parte do marketing, o que é que eu vou fazer? Será que eu preciso fazer uma outra faculdade? Não, gente, vocês podem atuar em indústria farmacêutica, mas nessa área, vocês, né, tentem usar o currículo de vocês para aquilo que vocês se identificam fazer. Vocês, eu tenho certeza que é porque é confuso, gente, são muitas áreas, são muitas... Você não sabe, às vezes, qual caminho você vai seguir, mas você vai encontrar aquilo que você gosta de fazer, né, sem precisar mudar, tipo, fazer outra faculdade. Tudo bem, se você quer fazer outra faculdade, né, não estou falando que é errado, mas no próprio curso na própria profissão de farmácia tem várias áreas que você pode atuar. Como bônus aqui, né, eu vou falar um pouquinho de como é trabalhar fora do país, focado aqui nos Estados Unidos, né. Por que eu adicionei isso, né? Porque esse é isso que eu falo no meu perfil, no meu canal no YouTube, eu tenho um e-book falando sobre isso, então é algo que eu falo muito, né? É o meu o principal assunto do meu Instagram, digamos assim, o motivo para que eu criei o Instagram é tipo, às vezes para quem tem curiosidade, ou às vezes para quem está planejando no futuro, vir para cá de alguma forma, e aí o que é que eu faço? Ou se você quer do Brasil, como é que eu faço, como é que eu aplico? Então, eu vou dar só um resumo aqui para vocês, né? Para poder, quem tiver dúvida, pode me procurar. Quem tiver dúvidas mais aprofundadas, pode me procurar vou deixar meus contatos no final. Atuando no Brasil, você vai poder trabalhar? Precisa ter experiência no Brasil? São as principais perguntas. Em relação aos Estados Unidos, assim como o Canadá também, acredito que outros países, a primeira coisa que você tem que saber é se você pode trabalhar no país que você está indo, porque os países têm diferentes tipos de vistos, então você tem que saber qual visto que vai deixar você trabalhar, né? Então, primeira parte, quando você está planejando mudança, né, mudar do país, é ver, né, como é que você vai trabalhar naquele outro país, né? Se essa é a sua intenção de usar o seu diploma, né? Aqui nos Estados Unidos, você pode, por exemplo, trabalhar como na indústria, que você não precisa passar por todo esse processo que eu vou falar aqui para vocês. Eu indico sempre quem quer... Tem muita gente que fala, eu quero trabalhar na indústria e tenho vontade de ir para fora do país. Então, eu falo, nossa, ótimo, se você quer isso, começa a procurar indústrias multinacionais, né? Porque tem no Brasil, né? Tem várias, que ali vai te dar a oportunidade de você crescer, criar experiência, e você criando experiência, você pode aplicar direto, né, para alguma vaga de trabalho aqui nos Estados Unidos, que a empresa patrocine, né? Aqui tem várias empresas que patrocinam visto, né? Que dão visto de trabalho. Mas eu sempre falo, o que é que você precisa? Você precisa ter experiência. Uma empresa daqui vai patrocinar um estrangeiro para vir morar aqui e trabalhar. Então, você tem que ter um diferencial. Então, por isso eu digo, valorizem sua experiência. Valorizem a experiência que vocês têm em qualquer oportunidade, porque isso vai ajudar no currículo de vocês. Ou então, para quem já trabalha, quer na parte industrial, quer na parte de... não, mas eu trabalho numa multinacional que tem uma fábrica aí nos Estados Unidos. Então, ótimo. Pela própria indústria, tem programas de transferência de funcionários. Então, ali já é uma porta para você, né? Pedir para ser transferido. Mas você tem que se mostrar um bom profissional, você tem que ser dedicado. Se você estiver na indústria e já com a intenção de morar aqui, você já tem que estar estudando inglês. Então, tudo isso você tem que preparar seu caminho, né? Você tem que planejar. Esse outro passo a passo que eu vou falar aqui é para quem quer trabalhar aqui como farmacêutico, mas como farmacêutico licenciado, igual no Brasil, quando a gente precisa do CRF.
todo esse processo aqui é só para quem quer trabalhar como farmacêutico em farmácia, em hospital, farmácia de manipulação, farmacêutico clínico, que esse processo é o processo que eu iniciei em 2019, que ainda não concluí. Estou esperando essa parte aqui do estágio, mas eu sempre falo, né, porque é uma opção, mas não é só essa opção, tá, gente? Esse é um dos caminhos, você pode trabalhar em outras áreas aqui, como eu falei, sem precisar dessa licença, né, desse trabalho todo. A primeira parte é essa aplicação dos documentos, né? Então, você vai pegar, o que é que eles pedem? Vai pedir um certificado de conclusão de curso. Você tem que provar ali que você tem que ir lá na coordenação do curso de farmácia, pede lá para a coordenadora fazer esse certificado, não é o diploma, é tipo assim, é tipo uma declaração mesmo. Quando você começou seu curso, quando você terminou, eles pedem o seu histórico da faculdade, eles pedem uma cópia do seu diploma, e todos esses documentos, eles precisam ser juramentados, né? Tradução juramentada. Você não pode traduzir seus próprios documentos, a não ser que você seja um tradutor juramentado. Mas todos esses documentos você precisa ter essa tradução oficial e mandar para esse primeiro órgão, que é o ECE, que vai analisar, ver se a faculdade que você fez no Brasil é, tipo, compatível com a faculdade daqui. Que, na verdade, o que ele vai analisar mesmo são as horas que você pagou e as disciplinas, que é o que é importante. Não importa a sua nota, para todo esse processo, não importa com a sua média, né? Então, o que é importante são as disciplinas que você fez e a carga horária das disciplinas. Segunda etapa é o TOEFL, que essa prova me deu muito trabalho. Quem me acompanha, não sei se tem alguém aqui que me acompanha já nas minhas redes sociais, mas essa prova me deu muito trabalho. As notas exigidas que o comitê de farmácia aqui exige são muito altas, principalmente o speaking. Você precisa tirar um vídeo. Cada etapa dessa prova, ela vale 30 pontos. Então, 26 no speaking é o que as pessoas, né, os estrangeiros aqui, quando estão nesse processo, têm mais dificuldade. Então, você tem que provar que você tem um inglês bom, né? Você tem que provar que você é proficiente, que até porque, né, você vai trabalhar aqui, né? Você vai ter que lidar com situações que exigem... você precisa ter certeza daquele medicamento, você vai ter uma interação com o paciente, então você não pode ter um inglês de qualquer jeito, é arriscado para o paciente, por isso que eles exigem essa prova, essa proficiência também em inglês. Outra etapa, a terceira etapa, é prova específica de farmácia para estrangeiros, que é o FPDI. Eu fiz essa prova em 2019, foi assim que no mesmo ano que eu apliquei meus documentos, começou no final do ano, eu fiz a prova. E essa prova, gente, agora ela tem 200 questões, né, e você tem 4 horas e meia para se realizar. Uma prova, você vai num centro aqui, num escritório, e faz no computador lá. Igual o TOEFL, né, o TOEFL também é assim, você tem que ir num local e faz a prova lá. Por mais que seja no computador, você faz lá. E essa prova foi só de assunto específico de farmácia. Eu estava morrendo de medo, né, porque imagina, eu não tinha ideia, né, primeira prova e tal, e foi, gente, eu passei na prova, né, não passei, tipo, com uma diferença grande, eu precisava tirar, o mínimo era 72, eu acho, 71, e eu tirei 73, então, passei ali apertadinho, mas eu tive pouco tempo para estudar, né, eu estudei em 3 meses, mas eu fiquei feliz com o resultado, né, poderia ter tirado mais, mas eu fiquei feliz porque eu vi que as nossas faculdades no Brasil não deixam a desejar. Claro que teve muito assunto novo que eu tive que estudar, né, que não tem no Brasil, né, que é coisa daqui. Mas as outras coisas é o que a gente estuda mesmo, farmacologia, toxicologia, anatomia, toda essa parte que a gente estuda mesmo na faculdade. Então, isso foi muito legal saber disso. O passo, que é esse passo aqui que eu estou esperando agora no meu processo, que é o estágio obrigatório, né? Esse estágio, né, para todo estrangeiro que quer trabalhar aqui, né, na parte como farmacêutico licenciado, ele precisa ter um estágio obrigatório. Esse estágio, ele vai dependendo do estado, que a legislação muda de estado para estado, você precisa ter uma carga horária específica, né, cada estado muda. Aqui no estado que eu moro na Carolina do Sul, é exigido 1.500 horas, que é a média para a maioria dos estados, né? Acho que na Flórida é 2.000, é um pouco mais, é 2.000 e pouco.
Em Nova York também, o estado de Nova York, eles esperam um pouquinho mais, mas tem o estado de Michigan, que é um pouquinho menos, acho que é 1.000 horas. Então, isso vai depender daquela, porque aqui a licença, você é igual o Conselho Regional de Farmácia, que é estadual, né? Então, depende do estado que você está aplicando a licença. E esse estágio vai ser na área que você, né? Pode ser hospitalar, pode ser em drogaria, enfim, vai depender aí de onde você quer fazer. E por último, né? Não menos importantes, é o NAPLEX e o MPJE. Todas essas duas provas, elas são feitas também pelos estudantes de farmácia aqui que faz faculdade americana. Então, essas provas é como se fosse uma OAB igual do Brasil. Então, essas provas, elas são feitas por todos os estudantes daqui ou de fora, ou qualquer pessoa que queira trabalhar como farmacêutico aqui, licenciado. Então, você precisa passar nessas duas provas para poder obter sua licença. Então, o NAPLEX é uma prova, ela tem 250 questões específicas de farmácia, ela tem 6 horas para fazer, então, ela é bem específica mesmo, todo conteúdo de farmácia, conteúdo técnico, mais ou menos igual ao FPDI, a outra, né, farmacologia, enfim, farmácia clínica e tal. O MPJE, ele é todo de legislação, é tudo aquilo de lei, de medicamento controlado, o que acontece, essa receita e tal. Toda a parte da legislação é nessa prova, que o farmacêutico também precisa passar. Essa prova aqui, ela é nacional. Então, dependendo do estado, vai ser a mesma prova, né? Do estado que você esteja aplicando a licença, vai ser a mesma prova. Mas essa aqui, ela vai variar dependendo do estado que você esteja aplicando a licença. Então, é isso, gente. Depois que você passa dessas últimas provas, aí sim você recebe sua licença de farmacêutico e você pode atuar num hospital, ou numa farmácia de manipulação, ou numa drogaria. Você precisa passar por esse processo para poder ir. O legal que aqui, eu acho interessante isso, os estudantes de farmácia também fazerem essa prova, mesmo aqueles que estudaram aqui, eles precisam disso, que eu acho muito legal. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da palestra. Para mim, é uma grande satisfação, como eu falei no começo, eu adoro falar, adoro contar minha experiência, adoro conversar com estudante de farmácia, né? Tá aqui meu contato, meu Instagram, para quem ainda não me segue. Eu convido, né? Faço o convite para seguir, né? Eu posto umas besteiras assim, mas eu posto coisa legal às vezes. Tem o meu canal no YouTube, que é o Farmaeua, que eu falo mais... mas eu explico direitinho como é esse processo, posto outras curiosidades também. Então, para quem que é bioquímico, quer trabalhar aqui como bioquímico, é outro processo, que aqui é farmácia, é diferente de bioquímica, não é como no Brasil. Então, tudo isso tem lá no meu canal, tem vários vídeos explicando, quem tiver curiosidade. Mas, mesmo assim, quem ainda ficou com dúvida, pode mandar mensagem no direct pelo meu Instagram, ou pode mandar e-mail também, está aqui meu e-mail. E qualquer dúvida é só me procurar. E é isso. Deixa eu voltar aqui. Oi. Oi, Anne. Consegue me ouvir? Consigo. Vou ligar a câmera, que eu gosto de mostrar a cara. Muito obrigada, Anne, por essa palestra maravilhosa. Eu vou lembrar a todos que estão presentes que o formulário de presença já foi enviado para vocês, então já está no e-mail de vocês, está na bio também do Instagram. E a palavra-chave, ela é indústria. E esse formulário, ele vai ser fechado às 23 horas. Então, vocês já podem tá anotando a lista de presença, anotando a palavra-chave. E agora eu vou ler as perguntinhas de vocês para a Anne. Mas se vocês quiserem levantar a mão e abrir o microfone. A palavra-chave, por favor? Por favor? Indústria. Pronto, obrigada. Nada. Bom, se vocês quiserem abrir o microfone para perguntar, podem perguntar também. E a primeira pergunta é a seguinte. A pessoa está mais interessada em relação às farmácias aqui. Então, ela quer saber como é a farmácia dos Estados Unidos, se ela é diferente daqui do Brasil, como é que é as farmácias daí? É diferente, sim.
né? Algumas coisas diferentes. Primeiro que aqui as farmácias são tipo mercados. Vende tudo que você imaginar. Você entra na farmácia, tem tudo. Se você precisar, é um mercado, tem comida, você pega tudo. E tem as farmácias que são dentro dos supermercados, que é tipo as prateleiras dos medicamentos igual, né? Que no Brasil fala MIPS, aqui é OTC, que são os medicamentos que não precisam de prescrição. Eles ficam junto nas prateleiras, lá perto das prateleiras normal do supermercado. Mas o que é que acontece? Quando o medicamento é prescrito, né? Tem uma prescrição médica, pode acontecer isso, mas não é tão comum quanto a receita digital aqui. Por exemplo, o paciente vai aqui na consulta, vai no médico, o médico passa o medicamento, ele não, às vezes ele dá, mas ele geralmente não dá a receita para o paciente, ele manda direto para a farmácia, no sistema. Então, quando você vai na consulta, você tem que falar qual a sua farmácia, que aqui você escolhe a farmácia. Isso é legal. Você fala, não, a minha farmácia é tal farmácia. Então, vai ser naquela farmácia, independente para qualquer médico que eu for, qualquer médico que eu for, eles vão mandar o meu medicamento para lá. Então, eu vou só lá e buscar. Então, quando o medicamento chega na farmácia, né, quando a receita chega, né, o farmacêutico recebe lá, né, antes do paciente chegar, por exemplo, então ele vai lá e vai conferir, né? Vai fazer análise, ver se está tudo ok, se a dose está correta, e esse medicamento ele vai ser fracionado. Eu sempre falo porque tem muita gente que se confunde aqui, porque aqui nos Estados Unidos, quando você pega um medicamento de prescrição, é aqueles da embalagem amarelinha. Não sei se vocês já viram em filme, eu até postei no meu Instagram essa semana, que uma seguidora tinha perguntado. Então, aquela embalagem é padronizada, por quê? Porque quando chega o medicamento, o farmacêutico olha lá, ele fala, não, é esse medicamento. Então, ele pega da embalagem original e bota os comprimidos dentro daquela embalagenzinha laranja, só a quantidade que você vai precisar, a quantidade que o médico passou. Então, quando o medicamento é prescrito, você não leva o medicamento na caixa, na embalagem original. Você leva só a quantidade que você vai usar naquele potinho amarelo, aquele frasco amarelo. Então, isso é legal, porque, né, tem mais um controle, né? Outra coisa, aqui também tem consulta farmacêutica, então você tem lá, toda farmácia tem a plaquinha lá de consultas, então você vai lá e pede para falar com o farmacêutico. Eu acho que aqui, né, o contato médico-farmacêutico é maior, né, nas farmácias comerciais, diferente um pouquinho do Brasil, né? No Brasil a gente tem mais dificuldade. O pouquinho que eu trabalhei em farmácia comercial, então tem um pouco mais de dificuldade você entrar em contato com o médico, né? Para essa receita que estou na dúvida. Não que isso seja impossível, mas aqui é menos difícil, né? Tem mais esse contato. Então, essas são as pequenas diferenças, né? Assim, as principais que eu acho em relação à farmácia do Brasil. Espero que eu tenha respondido. Qualquer dúvida, é só mandar mais mensagem para mim. Obrigada, Anne. E a próxima perguntinha é a seguinte. Em relação à parte da área de regulamentação, teria algumas indicações de cursos para capacitação ou é uma área mais autodidata? O que eu indico eu acredito que tem curso, eu não sei se a Anvisa oferece curso, mas todas essas etapas da indústria são todas documentadas, né? Você segue um documento e todos esses documentos estão disponíveis no site da Anvisa, né? No caso, se você quiser ver em inglês, o daqui é no FDA ou da Anvisa, então você vai procurar de medicamentos injetáveis, comprimidos, qualquer coisa, uso veterinário, tudo isso, para todo medicamento vai ter um passo a passo lá, né, no que eu falei, já compartilhei com vocês, né, as RDCs no Brasil, mas é só entrar no site da Anvisa que tem lá, porque as indústrias usam o site da Anvisa para se guiar. Eles fazem isso justamente para, né, as indústrias se guiarem através dos documentos deles. Então, se você tem curiosidade, pode entrar lá no site, procurar, vai ter lá os documentos, ler, né, não é nada, tipo, difícil de entender, são processos, né, etapas, como é que eles estão exigindo cada etapa aconteça. Então, é isso que eu indico. Eu não conheço particularmente nenhum curso no Brasil, mas, nem aqui também, mas a Anvisa tem todos os documentos que para quem quer começar para ler, pode ler, que isso vai te ajudar demais, que é isso que você vai usar. Obrigada, mais uma vez. E essa perguntinha aqui tem mais relação sobre a área de P&D.
Diante da formação generalista do profissional farmacêutico, qual caminho esse profissional deve percorrer para conseguir ingressar na área de P&D, pesquisa e desenvolvimento? Pesquisa e desenvolvimento. Eu não vou falar que são todas as vagas de pesquisa e desenvolvimento, mas geralmente você começa pela universidade. Então, geralmente, se essa área exige mais que você tenha mestrado ou doutorado. Então, esse é o primeiro passo, porque pesquisa e desenvolvimento é a parte que é a área que vai estudar mais, né? A parte laboratorial também. Mas outra coisa, farmácia de manipulação no Brasil também tem a área de pesquisa e desenvolvimento. Então, se é uma área que você quer seguir, também foca na parte de farmacotécnica, né? Se puder estagiar na farmácia de manipulação, vai focando o seu caminho para aquilo, né? Para aquela área específica. E no Brasil, né, que eu conheço, né, em Natal, era em farmácia de manipulação, mas nas indústrias também tem, né? Então, é uma área que você pode ir para a indústria também. Mas, como eu falei, essa área, não todas as vagas, mas a maioria pede pelo menos um mestrado. Então, precisa estudar muito nessa área, né? Você tem que ter sempre um extra a mais. Então, eu aconselho, se você quer seguir nessa área, e procurar pessoas que trabalham nessa área, gente. Faça um LinkedIn. LinkedIn aqui é super usado, para quem não conhece, é o perfil profissional, o Facebook profissional. Então, façam um LinkedIn, vão procurar pessoas, vão lá, bota empresa, sei lá, Bayer, coloca Bayer, vai procurando quem trabalha lá, o que faz, qual cargo. Vão fazendo contato com essas pessoas, manda mensagem, vão criando essa rede que vai e procura saber e pergunta, que isso vai te ajudar a te guiar, né, na tua vida profissional. Por aconselho fazer isso. Acho que eu respondi. Sim, respondeu. A próxima perguntinha tem relação mais sobre você. Se teve algum momento profissional que você julgou mais difícil na indústria? Mais desafiador. Como eu falei para vocês, mais desafiador. Como eu falei para vocês, eu não trabalhei em indústria no Brasil, né? Eu não tive a oportunidade de indústria no Brasil, porque eu já mudei para cá e não era uma coisa que eu queria, que eu focava, né? Mas quando eu cheguei aqui, era a única coisa que eu podia usar meu diploma até então, né? Na minha área. E eu meio que caí de paraquedas nessa área. Então, para mim, como foi aqui, eu acho que o inglês teve um momento que foi desafiador para mim. Por exemplo, fazer uma apresentação em inglês. Foi muito desafiador para mim a primeira apresentação que eu tive que fazer, porque na indústria, quando você trabalha na indústria, ela é muito coisa corporativa, né? Então tem reunião, tem treinamento e tipo onde eu trabalhava, o departamento de microbiologia, a gente era responsável total pelo treinamento da produção. Então no começo eu tinha um pouco de vergonha, né? Meu inglês não é 100% ainda, né? Na verdade, né? Eu tenho um inglês bom, claro, mas eu tinha essa coisa, né, de presa ainda, né, por isso que eu falo, invista no inglês, né, estuda inglês para que quanto mais segurança, melhor, mas tipo assim, né, não foi algo que me prendeu, né, assim, que me fez desistir. Então, no começo, sim, eu ficava nervosa, ter que treinar, e tipo, era um vocabulário muito novo para mim, muita coisa nova, então foi muito desafiador no começo. E meu chefe percebeu isso, meu chefe ficou, tipo, porque eu pedia tudo para ler, eu queria ler, porque eu precisava ficar familiarizada com isso, né? E ele viu isso, ele falou, nossa, você estuda demais, tipo, tudo você quer estudar, porque eu sei que, eu falei, não, mas eu preciso, né? Eu preciso me familiarizar com os termos técnicos, eram muitos termos técnicos, mas isso é uma fase, você acostuma, não tem como saber tudo, a gente que vem de fora, né? Sempre está aprendendo uma palavra nova todo dia, então, né? Algo que. E no Brasil, quem for começar na indústria vai ter talvez essa dificuldade no começo, porque tem muitos termos técnicos, né? Específicos da indústria, equipamentos, testes, né? Algumas palavras são muito técnicas, então são coisas que você aprende com a experiência, né? É difícil a faculdade te dar isso. Mas, né, não é nada algo que, meu Deus, não vou conseguir. Gente, não é, pode dar a cara a tapa, né? Vocês vão conseguir.
né? Só o esforço, é o processo de aprendizado, é normal isso. Isso mesmo. Já essa perguntinha tem mais relação sobre os soft skills que você falou. Essa pessoa quer saber mais quais são as habilidades que você julga mais necessária para um bom desempenho na indústria farmacêutica. Que você tenha atitude, seja solucionador de problema. Isso é o mais importante, sem dúvida, para mim. Porque a gente tem muito problema. Eu vou dar um exemplo, né? Que aconteceu comigo. Eu fui até no começo, assim, tipo, meio que, não, eu acredito nisso, então é isso que eu vou, é a minha opinião, que eu acho que vai melhorar. Né? A gente tinha um procedimento, e assim que eu tinha entrado, eu percebi esse procedimento, nesse POP, a gente tem um POP de algo que a gente fazia, e uma pessoa errou do meu time, fez um negócio lá errado, eu errei também, talvez por eu ter errado também eu fiquei super mal, e outra menina do meu time também cometeu pouco tempo depois um erro diferente, mas no mesmo processo. E a gente falou, e meu chefe ficou, nossa, o que a gente tem que ver isso, vamos ter que... Mas tipo assim, todo mundo meio do time meio que empurrando com a barriga, porque isso acontece, erros acontecem, né, nos processos, não é nada que seja, todo dia aconteceu alguma coisa assim, que não era para ter acontecido. Então, acabou que todo mundo deixou meio que empurrando com a barriga, e teve um dia, o que eu fiz? Eu cheguei para o meu chefe e falei, eu acho que pelo fato do inglês não ser minha primeira língua me ajudou, né, mas eu falei para ele, cheguei para ele e falei, por que a gente não muda esse POP? Será que a gente pode colocar, tipo, tirar umas fotos e tirar foto do passo a passo? Porque era um negócio bem técnico, era para colher a amostra de nitrogênio, né? E tem uma maquinazinha, tem um cano, tem uma máquina, um cano. Então, é todo um processo. Você tem que saber qual lugar que você vai apertar, assim como a forma que você vai armazenar. É um processo muito longo e que também é feito na sala limpa, na sala mais limpa. E na sala mais limpa, você não pode levar as suas coisas dentro dessa sala, porque é a sala de classificação lá, você não pode levar coisa de fora de qualquer jeito para lá, né? Nem tudo é permitido entrar. Então, é diferente você estar fazendo uma coisa, checando seu celular, ou, tipo, olhando o POP que está ali impresso no papel. Na sala limpa, você não tem como, né? Você tinha um tablet lá, que você podia fazer, mas na prática, né? Ninguém usava esse tablet praticamente. Então, o que eu falei para ele? Por que a gente não muda e coloca umas imagens? Eu faço, você me autorizar, né? Porque na indústria, gente, pelo menos na indústria que eu trabalhava, a indústria parava 2 vezes ao ano, parava tudo só para fazer manutenção das máquinas, porque como a sala é limpa, você não pode entrar lá toda hora. Então, eles paravam tudo, aí fazia toda a manutenção que precisava e depois limpava, tinha várias limpezas na sala para classificar de novo, né, como sala limpa. Então, eu falei para ele, falou, não, nossa, que legal essa ideia, ninguém tinha tido essa ideia, eu te autorizo, né, quando a próxima parada você entra com o seu celular e tira foto. Então, foi isso que eu fiz, né, eu tirei a foto e a gente atualizou o documento, com passo a passo bem, porque quando você vê a foto, é mais fácil de você memorizar do que você vê o texto. Mas eu pensei isso para mim, porque, tipo, eu falei, eu não vou decorar esse texto, esse passo a passo todo, como é que eu vou fazer? E eu não tenho como levar uma cola, né, para dentro da sala limpa. Então, eu dei essa ideia de fazer essas fotos e foi muito mais fácil e ajudou muitas pessoas. Então, isso é um exemplo meu que aconteceu, né, mas tem várias outras situações de outras pessoas que eu vi que falei, caramba, nossa, que sacada essa pessoa teve, mas não é nem a questão de você pensar naquilo, é você ter a atitude de querer resolver. Isso é muito bem visto. Isso é algo tipo assim, você esperar, tipo, por outras pessoas para resolver um problema, não façam isso, gente. Sempre, por mais que você não saiba a solução, mas tente resolver, né? Mostre que você está ali querendo resolver. Isso vale muito, muito mesmo. Obrigada, Anne, corretíssima, realmente. E essa pergunta tem mais relação sobre o inglês ou o espanhol. Essa pessoa gostaria de saber se é necessário, como você falou, que precisa do inglês, mas o espanhol também ajuda? Eu acho que o espanhol ajuda, sim, mas o inglês ainda é o mais falado. Então, o inglês é ainda oficial, entre aspas, né? Tipo, é o que as pessoas mais usam, né? Sejam
seja da Alemanha ou do, sei lá, da Polônia, se vai todo mundo falar, fala inglês, a reunião é em inglês, os documentos principais são em inglês. Então, o inglês ele tem um peso maior, não que o espanhol não seja importante, inclusive estou fazendo aula de espanhol agora, mas principalmente aqui, né? Aqui tem muita gente que fala espanhol, então você falar espanhol é importante também, né? Além do inglês. Então, mas o inglês ainda tem um peso maior, e se você puder escolher, né, eu aconselho escolher o inglês ainda, né? O inglês ainda é o que já é muito exigido, né? Seja estágio ou profissão, no Brasil mesmo, indústria, eles pedem que você tenha um inglês. É mesmo. Como você falou, o inglês é muito pedido, tá? No currículo, tem que ser pelo menos o básico, o intermediário, mas tem que ter o inglês. É verdade. Essa pergunta tem mais a ver com relação à qualidade. Essa pessoa quer saber como são esses protocolos da qualidade nesse processo de produção desses medicamentos na indústria. Por exemplo, para cada processo, né, vou falar na produção, vamos falar de como eles manipulam, porque é como se fosse uma farmácia de manipulação gigante a indústria, né? Eles precisam manipular, né, de forma de escala grande. Então, o que é que eles fazem? Por exemplo, vai fazer um medicamento, vai produzir um medicamento, precisa fazer essa mistura, tem que agitar por tanto tempo e tal, enfim, né? Tem toda a máquina, tudo é gigante na indústria. Então, a pessoa que trabalha na produção, né, o operador, ele vai lá, vai receber uma documentação. E na indústria, toda documentação você não pode rabiscar. Ou se você errar, você tem uma forma de consertar. Todo mundo tem que consertar daquele mesmo jeito. Você tem que fazer um risco e falar o erro, né? O que você errou, datar e assinar. É muito... Nas duas indústrias que eu trabalhei, é a mesma coisa. E qualquer indústria que você for, porque o documento você não pode jogar fora. Você não pode jogar fora aquele documento. Você começou a usar ele, você tem que terminar e você tem que, né, se cometer algum erro, você vai corrigir daquela forma, porque naquele documento tem o passo a passo do processo. E aquele documento que a Anvisa, o FDA, vai pedir para olhar quando for fiscalizar. Ele pode pedir, não, medicamento que foi feito tal dia, deixa eu ver como foi que foi feita a mistura. Cadê? É a partir do documento que você prova como o processo foi feito. Então, ele vai ver lá, se tem uma parte lá, e cada etapa do processo, né, misturou, botou isso, pesou, tal, o operador vai lá e assina, e tem outro que assina depois. E antes disso, a sala, cada vez que você, né, na indústria, você faz vários medicamentos, tem que limpar as salas, né, as salas precisam ser limpas entre um medicamento e outro, né, para não dar nenhuma contaminação cruzada. Então, o processo de limpeza também é documentado, né? Vai uma pessoa lá, eu limpei, tá aqui, assinei. Você precisa assinar, você precisa provar com o documento. Então, o que o controle de qualidade faz, né? Quando o medicamento é produzido, todos os documentos de todas as etapas vão para uma pasta específica tal. Esse medicamento foi produzido, lote tal, dia tal, e tudo. Aí, a parte de controle de qualidade, né, a parte burocrática, né, que é isso que eu acredito que seja a pergunta, o profissional vai lá e vai conferir todos esses documentos. Então, imagina, chega um documento desse, quando vê lá, o medicamento já foi produzido, né? Tá só o documento, e o medicamento tá lá no armazém, porque precisa esperar os dados do controle microbiológico para liberar, né? Como eu falei, você não pode fabricar medicamento e já vender. Ele precisa de um tempo para ver que está tudo ok. Então, a pessoa vai lá e vê que a sala foi limpa, entre aspas, né? Mas ninguém assinou. E aí? O que é que acontece? Como é que você vai provar que a sala foi limpa? Você pergunta para essa pessoa, não, eu limpei, eu tenho certeza. E a outra falou, não, eu estava lá, eu limpei. Se você não assinou, já é problema. Já não, você não tem como provar. Então, tem vezes que eles têm que jogar fora por causa de erro de documentação.
mas o controle de qualidade, dependendo do erro, às vezes, né, o controle de qualidade pode encontrar uma justificativa, né, e resolver aquele problema se for um problema que você sabe que não vai afetar o produto de verdade, né? Eu estou falando aqui de limpeza, mas às vezes é uma coisa simples. O operador checou lá a caixinha, o operador assinou que fez aquilo, mas esqueceu só de checar um negócio. Mas ele assinou, então, dependendo do que foi, né, talvez o controle de qualidade ache uma justificativa. E resolva aquele problema. Se não tem solução, já era, aquela produção vai para o lixo. É assim, a indústria trabalha com essa margem de erro. Vai para o lixo. Então, por que a importância do controle de qualidade? Se o controle de qualidade não tivesse ali para tentar resolver ou pegar esse tipo de erro, digamos assim, imagina a Anvisa chegando e vendo como é que essa sala foi limpa, como é que você produziu o medicamento e está aqui, você não tem como provar se a sala foi limpa. Não dá, não pode, isso é um erro absurdo, vamos fechar a indústria. Estou falando assim, um absurdo, né? Você vai ter que pagar a multa de tal. Então, o controle de qualidade na parte burocrática, ele é exatamente uma policinha, uma polícia, ele tem que procurar todos os erros, assinou, ou não assinou, assinou, mas não dá para ver direito seu nome. Não pode ser uma coisa que não seja clara. Na indústria tem que ser claro. Toda a documentação é muito chata, gente. É muito chata. Na parte, eu falo chata no sentido muito exigente. Tem que ser tudo daquele jeito. Você não pode, se você errar, você tem que consertar daquele jeito que tem que ser, porque tudo isso é o que a indústria vai usar para provar que aquele medicamento foi feito corretamente. Então, se você gosta da parte burocrática, eu adoro. Eu falo isso que é chato, mas eu adoro. Realmente, muita burocracia, tem que seguir tudo direitinho como pedem. Isso aí. E a próxima pergunta é em relação aos requisitos que o recém-formado deve ter para atuar em indústria. É mais uma pergunta de, o que é que eu posso ter? Eu sou recém-formado e eu gostaria de trabalhar na indústria. O que eles mais pedem? O que é que pode agregar no currículo, por exemplo? Inglês é o primeiro, não pense em outra coisa, inglês. Inglês, como eu falei para você, eu acompanhei vários, sempre acompanho várias indústrias, né, no LinkedIn, principalmente quando eles abrem processo para estagiário, eu gosto de compartilhar o link no meu grupo do Telegram. Tem um grupo no Telegram, então eu gosto de compartilhar o link lá, né? Pessoal, em vaga de estagiário, todas as vagas pedem inglês, todas. Então, se você quer trabalhar nessa área, você tem que procurar estágio nessa área, né? Se você está na faculdade, você já sabe, talvez seja uma área boa, eu quero. Então, você já vai procurar estágio. O estágio na área, todos os que eu vi, ele só pediu inglês e que você tivesse na faculdade de farmácia, né? Às vezes, dependendo da parte do segundo ou terceiro período, mas era a única exigência para estágio. E quando você vai entrar na faculdade, você vai entrar na indústria, né? Quando você termina a faculdade, aí depende da indústria que você está aplicando, depende da vaga, né? Várias vagas que tem. Mas se você tem um estágio em indústria, já é um passo assim à frente de muita gente, né? E o inglês tem que ter. O inglês já não é mais ali critério de classificação. Você tem que, pelo menos o inglês básico, você tem que ter para entrar na indústria. Então, eu aconselho quem já estiver querendo ir nessa área, procure estágio de qualquer forma. Também, se não conseguir indústria, tenta em farmácia de manipulação. Farmácia de manipulação é uma área que pode te ajudar também muito para a indústria. Se você não tem, no lugar, na cidade que você mora, não tem, vai para uma farmácia de manipulação, que também é um passo aí para a indústria. Porque, como eu falei, a indústria é como se fosse uma farmácia de manipulação gigante. Então, essa experiência vai te ajudar também. Isso aí. Vamos seguindo para a penúltima pergunta, que diz o seguinte, em relação ao marketing. O aumento do marketing digital influenciou a maneira de vender ou de levar informações sobre os medicamentos? Eu acredito que sim, né? Não tenho dados para provar isso, né? Mas eu acho que é uma pergunta, ela está perguntando a minha opinião, né?
e eu acho que sim, ela ou ele, né? Não sei se foi ela ou ele. Eu acho que influenciou sim, né? As indústrias, e até porque hoje em dia, né, com a comunicação, até quando uma coisa dá errado, né, você precisa ter, por exemplo, um medicamento, né? A Anvisa, por exemplo, notifica que o medicamento precisa ser recolhido, por exemplo, teve algum problema, né, de algum lote, né, o marketing, ele também vai trabalhar nisso, né, para fazer o anúncio para as pessoas em todas as redes digitais, né, daquela marca, né, daquela empresa, para poder, não é só a parte de marketing de fazer com que o medicamento seja atraente, digamos assim, né, para um prescritor, por exemplo, que o marketing trabalha também muito com prescritor, né, com médico, veterinário, enfim, mas também trabalha aberta, né, nas campanhas, né, dos medicamentos. Então, eu acho que isso influenciou, sim, com certeza, né, agora na era digital que a gente está agora, faz todo sentido. Mas essa é a minha opinião, tá, gente? Não tenho dados para provar isso. E seguindo para a última perguntinha, antes de eu abrir para o microfone, se alguém quiser perguntar, a última diz o seguinte: o que pode interferir de forma negativa na análise clínica em uma pesquisa clínica com toda a sua complexidade e fases? O que pode influenciar negativamente. Uma das coisas que pode influenciar. Quer que eu repita a pergunta? Por favor, por favor. Eu entendi de alguma forma, mas é melhor repetir para eu ter certeza se eu for responder a pergunta certa. Aqui a pessoa está querendo saber o que pode interferir de forma negativa na análise clínica em uma pesquisa clínica com toda a sua complexidade e as suas fases. Uma das coisas que podem influenciar, em primeiro lugar, é a ética em pesquisa clínica. Isso é algo super importante. Então, já houve problemas, já aconteceu outros problemas, já aconteceu com o Covid também, pesquisas clínicas de Covid, e outras pesquisas, né, as ciências, se você for olhar, teve vários escândalos com pesquisa clínica, que a principal coisa, assim, o maior problema foi o desrespeito aos conceitos éticos, né, você está trabalhando com pessoas, né, que são voluntárias, e muitas vezes o que é que acontece? Alguns estudos que foram feitos no passado e também no presente foram feitos sem consentimento, que se a parte principal da pesquisa clínica é você consentir que você está ciente que você está participando do experimento. Quando você não faz isso, você está desrespeitando a pessoa que está ali, né? Você está se aproveitando da pessoa, né? Outra coisa, em relação à clínica, é o viés. Viés de... Essa é uma das principais palavras que acontece. Porque, assim, quando você vai recrutar os participantes que vai participar daquela pesquisa, as melhores formas, né, que essas pesquisas são feitas são duplo cego. Né? Acho que vocês estão familiarizados com estudos duplo cego, que é quando nem o médico, né, que vai ser o investigador principal, nem os funcionários, nem o paciente, ele sabe se ele vai usar o medicamento ou o placebo, né? Esse aqui chama duplo cego, ninguém sabe, né? Só algumas pessoas que não estão ali direto que vai saber, né? Porque no final precisa saber quem tomou o placebo e quem tomou o medicamento mesmo para comparar. Mas durante o estudo, né, você não saber quem fez isso. O que acontece? Tem alguns estudos que não fazem duplo cego e os médicos sabem quem vai tomar o medicamento placebo, que vai tomar o medicamento mesmo. Então o que é que alguns profissionais fazem? Porque às vezes você quer que aquele medicamento seja sucesso, dê certo, né? Você quer o profissional ali, o médico ou outro tipo de investigador. Você quer que aquele medicamento dê certo, você está trabalhando naquele estudo. Então, o que é que você vai fazer? Você vai escolher os participantes que vai tomar o medicamento, aqueles que você acha que tem mais chance de sucesso, porque a pessoa é mais atlética, porque a pessoa, sei lá, enfim, não é diabética, enfim, tem várias coisas que podem influenciar.
E isso é uma das coisas que chama, né, um dos tipos de viés na pesquisa clínica que é muito problemático, né, e acaba fazendo com que o estudo não seja um estudo de qualidade, porque você influenciou de alguma forma para aquele resultado dar certo. Outra coisa que é muito interessante, porque muita gente sabe, pouca gente sabe, mas tem muitas pesquisas que não dão certo. Mas às vezes não é culpa da equipe, né, que fez não é culpa dos participantes, você fez o estudo direitinho, mas o medicamento simplesmente não funcionou, não foi tão, você fez aqueles estudos antes in vitro, fez no animal, mas quando você começou a fazer em humanos, não deu certo, de alguma forma o medicamento não agiu como eles esperavam, e isso pode acontecer, né, e o que é que muita gente faz, né, muitas empresas e grupos de pesquisa acabam não publicando os resultados negativos. Isso é um problema também que agora é muito falado hoje em dia, né, que as equipes elas precisam publicar os estudos, mesmo que os estudos sejam negativos, né, que isso vai ajudar no futuro, né, em pesquisas, né, com medicamento que seja similar àquele. Então, assim, como a pessoa mesmo perguntou, né, pesquisa clínica é algo muito complexo, tem muita coisa que pode influenciar negativamente, né? Seja de viés, seja um comportamento, ou às vezes a própria droga que está sendo testada, né? Acontece alguma coisa que ninguém esperava, né? Nem os pesquisadores esperavam. Então, é o risco, né, da pesquisa clínica, mas os outros riscos a gente tem que ter a obrigação de minimizar, né? Ou evitar, que é viés, e também a questão ética, né, que os conceitos éticos sejam danificados, digamos assim, né, não sejam respeitados, essa é a palavra. Certamente. Tem mais uma perguntinha aqui que surgiu de última hora, só para encerrar, que quer saber mais sobre por que você decidiu ser farmacêutica nos Estados Unidos. Eu decidi ser farmacêutica aqui porque eu tinha acabado de me formar no Brasil. Então, eu mudei para cá, então eu estava aquela coisa, né, gente? Tinha acabado de me formar, tipo, alguns poucos meses que eu tinha me formado, aquela necessidade que a gente tem, que a gente anseia a nossa graduação, o final, né, do curso, o curso inteiro, a gente quer terminar, a gente, ai, meu Deus, não vejo a hora de terminar, quero ir para a área. Então, quando eu cheguei aqui, que eu vi, putz, eu tenho que procurar alguma coisa para usar o meu diploma, eu não quero, digamos assim, jogar meu diploma fora, né? Claro que isso não ia acontecer, né? Eu sou da pessoa que acredito fielmente que nenhum estudo é jogado fora, por mais que você não trabalhe naquela área, mas alguma coisa ali vai te ajudar de alguma forma, né? Então, eu pensei isso, né? Eu falei, não, eu tenho que botar isso na minha cabeça. E particularmente na minha decisão anterior, mesmo no Brasil, de fazer farmácia, né? A pessoa não perguntou isso, mas eu vou responder, né? Eu me formei, terminei a minha escola, né? O segundo grau, e eu não sabia, eu fiz vestibular de história, fiz de publicidade, tipo, totalmente perdida, né? Não sabia o que queria da vida. E chegou um tempo, né, que eu dormia muito, né? Trocava o dia pela noite, adolescente, né? Naquela fase, acabou a escola, não sabia o que eu ia fazer, e meus pais falaram, não, você tem que fazer alguma coisa, você vai ficar assim? Aí ele falou, você quer fazer um cursinho e tal, para fazer vestibular? Eu falei, não, eu quero trabalhar, queria trabalhar, né, ganhar dinheiro, aquela coisa, né, quero ser independente. E aí minha mãe falou, não, vamos procurar um curso técnico para você, pelo menos por enquanto, né, então foi aí que eu entrei no curso de radiologia técnico, para quem não, essa é a minha primeira profissão, eu digo que eu trabalhei muito tempo, trabalhei quase 6 anos nessa área, e eu entrei no curso de radiologia e acabei gostando da área da saúde, né? Nunca tinha imaginado, caí de paraquedas. E lá eu encontrei um professor que era farmacêutico e dava aula para o curso técnico e a gente criou uma amizade e falava. E quando eu falei, não, agora eu estou pensando em algum curso superior, eu quero fazer um curso superior, né? E ele me indicou, ele falou, eu sou suspeita em falar, mas eu super indico você fazer farmácia. E ele me falou da variedade, das opções, né, do curso tinha, que podia trabalhar no laboratório, podia trabalhar. Falei, caramba, vai ser isso mesmo. Aí eu acabei indo para a área de farmácia, né? E eu passei no vestibular, fiz minha faculdade de farmácia, e eu fazia a faculdade de farmácia e trabalhava como técnica, que eu consegui um emprego no lugar que eu estagiei. Então, já
fiquei lá um tempão. Então, eu trabalhava como técnica em radiologia, mas fazia faculdade de farmácia. Então, eu falo que o curso de radiologia que me levou para a farmácia, né? Muito obrigada, Anne. E eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, abrir a câmera, abrir o microfone para fazer mais alguma perguntinha. Eu tenho uma. Boa noite. Boa noite. Bom, então, meu nome é Eric, certo? E eu gostaria de saber o que você fez para aprender o inglês específico da área. Porque eu tenho um nível de inglês que dá para me comunicar, assim, no dia a dia, sabe? Mas aqui no Brasil, estando aqui ainda no Brasil, o que eu faço para aprender o inglês da área, o inglês específico? FDA, você precisa entrar no site do FDA e procurar os documentos e começar a ler. E o que é que você vai fazer? Porque às vezes você lê, você não sabe a pronúncia, né? Às vezes você lê, é claro que você lendo, ler é a melhor forma de você aumentar seu vocabulário. Então, se você quer aumentar seu vocabulário técnico, já estando aí no Brasil, você precisa ler muito. Você tem que pegar os documentos do FDA. No site do FDA tem um monte de documento para você imaginar. Então, você tem que pegar esses documentos e começar a ler. Para você treinar sua pronúncia, porque é importante para você já tem um inglês, você já tem um inglês não técnico, mas o inglês que você usa, né, já tem uma certa habilidade. Então, para você usar o inglês técnico na mesma habilidade, você precisa treinar a pronúncia das palavras, porque tem muitas palavras que são muito diferentes, né? Então, o que é que você vai fazer? Vai pegar seu celular, baixar o Google Tradutor no seu celular, mas não usar só para traduzir, você usa para... Ele tem a parte do áudio, então você põe a palavra e clica no áudio, então ele vai falar como a palavra é pronunciada. Eu uso isso até hoje, quando é uma palavra nova, assim, técnica, eu boto no Google Tradutor e escuto, porque como é que eu vou falar uma palavra? Eu estou lendo ali, estou entendendo tudo que aquilo significa, mas eu preciso falar também, né? Como é que eu vou falar isso certo? Outra coisa é vídeo no YouTube também, na área técnica, mas eu super recomendo o FDA. No FDA, no site, bota lá FDA, já vai cair no site deles, tem vários documentos que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar demais nesse inglês técnico. Super recomendo. Certo, muito obrigado. De nada. Alguém tem mais alguma pergunta para a Anne? Bom, já que encerrou as perguntas, eu gostaria de agradecer bastante por você ter aceitado o nosso convite do Cafarma e pela sua disponibilidade de palestrar para nós hoje. De noite, onde você poderia estar dormindo, fazendo outras coisas, mas você tirou um tempinho do seu dia para palestrar para a gente. Então, eu gostaria de te agradecer bastante por isso, por esse momento que você dedicou para nós. E obrigada a vocês também que participaram da nossa palestra. E o certificado, ele vai ser enviado em até 14 dias. Então, daqui a 14 dias, vocês já vão ter o certificado de vocês. A gente vai deixar disponível na bio. E também vai ser enviado no e-mail e no grupo. Então, daqui a 14 dias, vocês já vão receber certificado. E quero lembrar a todos para ficar atentos no Instagram do Cafarma e nos seguir no Instagram, que a gente já vai ter muitas novidades para vocês, e também seguir o Instagram da Anne, que é Farmaelwa, que é maravilhoso, os stories, o feed. Então, se vocês querem conhecer mais sobre a indústria, a farmácia nos Estados Unidos, como é o farmacêutico lá, então sugiro vocês seguir a Anne também, seguir o Cafarma, e a lista de presença já está disponível. E novamente a palavra-chave é indústria. Indústria. Coloquem certo na lista de presença, porque é com essa palavra-chave corretamente que vocês vão receber o certificado. Então, escreva lá corretamente indústria, que vocês vão receber o certificado de vocês. Então, muito obrigada a todos por hoje
E boa Obrigada, noite a gente. todos. Boa noite para vocês.